de forma limpa e ordeira a casa. E assim, a gente não pode deixar cair ao prazer de entender que a Câmara Municipal possa se tornar um puxadinho do Poder Executivo. Não, de forma alguma. A gente ali é muito bem remunerado para estar ali lutando pelos direitos do povo. E essa questão de terem se ausentado no dia de hoje, não terem feito o processo de escolha da nova mesa, foi uma atitude infeliz, né? E volto a dizer, essa resolução que deu origem a esse ato de hoje, ela foi realizada a toque de caixa no dia 26/12 do último mês agora, de 2024. Foi Vereador, uma... Felipe Pode Nunes falar. falando, eu tenho uma pergunta. Por que o presidente atual, que estava na sessão de hoje, interino, Francisco Queiroga, ficou à frente da sessão? Por que ele foi escolhido para comandar essa sessão? E a grande pergunta que a cidade toda quer saber: quando vai haver a escolha do novo presidente? Afinal de contas, o prefeito já foi empossado, já tomou posse juntamente com o vice. E o presidente, quando é que haverá essa eleição? Quais serão os próximos passos? A cidade vai ficar sem um presidente da Câmara nos próximos dias? Vamos lá, vamos por partes. Com relação à condução dos trabalhos no dia de hoje pelo vereador Queiroga, o regimento ele trata da seguinte forma: caso reeleito o presidente do último período legislativo, ele conduzirá a cerimônia de posse e os novos atos até a nova eleição. Só que ocorre que o último presidente foi justamente o prefeito que tomou posse no dia de hoje. Contudo, o regimento traz a premissa de que, na ausência deste, aquele que na linha sucessória, reeleito da mesa, tenha sido eleito. E Queiroga era o vice-presidente da última mesa, onde Jackson era o presidente. Então, regimentalmente, ele está no direito de fazer a condução. Nós entendemos isso perfeitamente. Com relação à questão de quando, nós, hoje, no dia de hoje, convocamos, através de uma questão de ordem, e deixamos intimados todos os vereadores que lá estavam, com relação à convocação para uma sessão no dia de amanhã, né? Isso foi deixado claro lá. O regimento da casa fala que as sessões extraordinárias elas poderão ser convocadas pela maioria absoluta. A maioria absoluta do Parlamento de Santa Rita corresponde ao número de 10 vereadores, mas esse pedido foi endossado por 11 vereadores. Então, nós esperamos que amanhã podemos ter acesso à casa, no horário regimental, para que possamos fazer os atos, e a cidade precisa de uma condução no seu poder legislativo. A gente não pode deixar um poder acéfalo de uma condução. Vereador, na sua opinião, de acordo com o seu ponto de vista aí de análise, existe risco dessa situação ser judicializada? Eu acredito que sim, mas espero que não. Eu espero que exista o bom senso entre os pares da casa. Essa situação não é uma situação que está condizente com o tamanho da cidade de Santa Rita, não é condizente com o tamanho do povo daquela cidade. A gente está ali justamente para pensar em produzir políticas públicas que visem ao aperfeiçoamento da máquina administrativa e o bem-estar do povo. E uma condução que leve por vias judiciais não ganha ninguém. Por isso que eu reforço aqui o pedido, diante da audiência de vocês, e a oportunidade para que todos os vereadores, de acordo com o chamamento feito no dia de hoje, se mantenham presentes amanhã na Câmara Municipal. Conversamos com o vereador Alisson Gomes, vereador de Santa Rita, falando sobre essa situação toda que aconteceu lá, começo do ano, e está bem tumultuado. Vereador, de novo, feliz ano novo e tomara que essa situação se resolva logo. Muito obrigado. Eu espero em outras oportunidades estar aqui com vocês novamente, mas falando de pontos positivos da cidade de Santa Rita. Essa imagem não condiz com a cidade, não condiz com o povo nosso. Muito obrigado. De novo a todos. Obrigada, boa tarde. Agora, 2h19. Felipe, e aí, essa situação É é lamentável, um Carla. início, É né, um, que ninguém queria, é né? um início turbulento e lamentável, porque Santa Rita, há alguns anos atrás, passou por uma crise política em relação ao Poder Executivo e à Câmara também. E nos últimos 8 anos, diga-se de passagem, nas últimas duas gestões do prefeito Jackson Alvino, ele conseguiu dar do prefeito Emerson Panta, perdão, ele conseguiu trazer uma estabilidade. Havia críticas à sua gestão, mas do ponto de vista político, ele conseguiu trazer a estabilidade necessária para a cidade de Santa Rita, que não vem enfrentando crises como outrora sofreu. E esse início
não é nada bom para a cidade. Afinal de contas, os vereadores representam o povo, são aqueles parlamentares que estão em suas bases ouvindo as demandas. É tanto que hoje a galeria da Câmara Municipal de Santa Rita estava lotada, né? As pessoas querendo acompanhar, saber quais serão os próximos passos, quem seria o novo presidente. E isso que aconteceu hoje é um mau sinal sobre o que pode vir a se concretizar no futuro da cidade de Santa Rita. O que se espera de fato é que os parlamentares encontrem um consenso, e esse consenso é o interesse público, é o que deve nortear de fato as prerrogativas e os trabalhos da Câmara Municipal. A gente vai continuar acompanhando para ver se de fato os vereadores vão resolver tudo dentro da Câmara Municipal ou se isso vai extrapolar para o Poder Judiciário dar a palavra aí em relação a essa confusão lá na cidade dos Canaviais. Vamos acompanhar, né? 2h21. De Santa Rita, a gente vem aqui para João Pessoa. A Câmara Municipal da capital vai receber 29 vereadores em 2025. 2 vagas a mais do que na eleição anterior. Herbert Araújo traz os nomes dos parlamentares eleitos e reeleitos. Em 2024, o número de parlamentares eleitos para a Câmara Municipal de João Pessoa subiu de 27 para 29. 18 vereadores foram reeleitos e 11 caras novas ocuparão as cadeiras do Legislativo Municipal. O partido que mais elegeu representantes foi o Progressistas, sigla do prefeito Cícero Lucena. Foram 5 vereadores. Em seguida veio o Republicano, que conquistou 4 assentos. PL e PSB ficaram empatados com 3 vereadores cada. O vereador mais votado foi Guga Pet, do Progressistas, com 10.320 votos. Completam o top 5 Jailma Carvalho, do PSB, Dinho, do PSD, João Corujinha, do Progressistas e Edmilson Soares, do PSD. Em relação às últimas eleições, houve um crescimento da bancada feminina. Em 2020, apenas Elisa Virgínia, do Progressistas, conquistou uma cadeira na Câmara. Agora, além dela, Jailma Carvalho também vai integrar o Parlamento de João Pessoa. Reportagem, Herbert Araújo. Felipe Nunes, que avaliação você faz sobre o perfil da Câmara Municipal de João Pessoa? A Câmara Municipal de João Pessoa, assim como outras casas legislativas pelo país e aqui na Paraíba, vai ter a maioria de seus parlamentares que foram reeleitos, né? Como o Herbert Araújo trouxe aí, mas houve algumas mudanças e avanços, e aí eu destaco que o crescimento, embora pequeno, mas houve esse crescimento da bancada feminina. Antes havia apenas a vereadora Elisa Virgínia, do Progressistas, que já fazia defesa de algumas pautas, mas agora ela vem, essa bancada feminina chega agora também com a vereadora Jailma Carvalho, do PSB, que obteve ali mais de 10 mil votos, portanto uma das maiores votações dessas eleições. E a Câmara, que agora tem 29 vereadores, e isso aconteceu, esse aumento em razão do crescimento populacional da cidade. A Câmara que vai chegar também nesse novo momento de desafios para João Pessoa na mobilidade urbana, no saneamento básico, no meio ambiente, porque a maior parte das discussões começa na Câmara Municipal de João Pessoa. Outro destaque que eu trago, Carla, é em relação ao presidente Dinho, que chega num momento de reeleição. Ele vai para a disputa daqui a pouco contra o vereador João Almeida, do PDT, mas é o grande favorito, o vereador Dinho Dausley, que tem nesse momento apoios tanto de parlamentares da situação, do prefeito Cícero Lucena, que, diga-se de passagem, tem a grande maioria dos vereadores ao lado dele. O prefeito Cícero conta com esse apoio maciço da Câmara Municipal. Isso se repete também em relação ao atual presidente, vereador Dinho, que vai disputar com João Almeida, que ficou na disputa até os minutos finais, manteve-se nessa disputa, mas não deve lograr êxito aí nessa corrida contra o vereador Dinho. E a partir de agora saber se os vereadores vão se conectar com as bases, né, com a sociedade, porque, como eu disse assim, como Santa Rita, em João Pessoa também, o que se espera é que os parlamentares tenham como foco o interesse público. Recentemente acompanhamos um debate muito intenso em relação ao meio ambiente, ao esgoto, por exemplo, jogado na orla de João Pessoa. A Câmara fez um
uma discussão de protagonismo em relação às audiências públicas que aconteceram lá. A Câmara também, que agora conta com mais emendas parlamentares, são 20 que cada vereador poderá destinar a partir do novo orçamento de 5 bilhões e 300 milhões de reais que a cidade conta para 2025. E vamos acompanhar também para saber como os vereadores vão se comportar e, repetindo, Carla, o que se espera é que o interesse público esteja aí no alvo dos vereadores, porque a discussão política que vai acontecer logo mais, inclusive a partir da reeleição do presidente Dinho, ela é salutar, mas o objetivo final da política é o interesse público, e é isso que se espera também aqui em relação à Câmara de João Pessoa, apesar de todas essas articulações que acontecem nos bastidores. Ainda sobre a posse dos vereadores de João Pessoa, vamos ao vivo conversar com Plínio Almeida, que acompanha de perto a sessão. Oi, Plínio, boa tarde, feliz ano novo. Oi, Carla, boa tarde a você, aos queridos ouvintes da nossa Rádio CBN. Boa tarde, Felipe, feliz ano novo a todos. Seja um 2025 de muita paz para cada um de nós. Olha, movimentação aqui na Câmara, né? O cerimonial começou há pouco tempo, muita gente ainda chegando, parentes dos vereadores, ocupando aqui o plenário, e ainda estamos naquela fase, né, de entrevistas, os vereadores falando aqui com a imprensa e aos pouquinhos formando ali a mesa para o início dos trabalhos, que está previsto aí para as 3 horas da tarde. Então, por enquanto, movimentação tranquila. A gente já conversou com alguns vereadores, né, que dizem que acreditam que hoje à tarde vai ser de muita tranquilidade, com a recondução de Dinho à presidência da casa, superadas as questões jurídicas dos últimos dias, né, e que também será um período de tranquilidade daqui para frente dos trabalhos, pelo menos é o que os vereadores buscam. Inclusive Marcos Henrique, do PT, falou conosco agora há pouco, disse que a oposição, né, ele é um dos 4 vereadores apenas de oposição, no universo de 29, então 25 de situação, mas eles disseram que vão fazer, junto com Milanês Neto, que também falou conosco, uma oposição responsável, porém aguerrida, apontando as necessidades da cidade, trabalhando com a verdade, mostrando a verdade, né? Por outro lado, outros vereadores, como o Tarcísio Jardim, do Progressistas, conversou conosco. Ele tem uma expectativa, talvez, de assumir a Secretaria de Segurança Pública do município. Haveria um acerto, né, já dentro do PP, só que, apesar de algumas linhas dele que deixam isso um pouco encaminhado, ele espera ainda que esse anúncio seja feito pelo prefeito, né? Não vai passar por cima da palavra de Cícero, mas deve ser uma tendência, e no lugar dele, né, ascende a casa de Napoleão Laureano o vereador Molima, com essa possível chegada de Tarcísio Jardim à Secretaria de Segurança Pública. Então é isso. Por enquanto, Carla, a movimentação aqui bem tranquila, clima de muita confraternização, esperando o início do trabalho. Qualquer outra informação a gente traz para vocês. Combinado. Obrigada, Plínio Almeida. Bom trabalho por aí. Qualquer coisa, qualquer novidade, é só nos acionar. São 2h29. Voltando aqui para o estúdio, Felipe, queria falar mais um pouquinho sobre essa história da reeleição de Dinho Dowsling, porque ontem, até o início da tarde, a gente até trouxe no CBN João Pessoa que a Justiça tinha barrado, havia um impedimento da Justiça no entendimento para ele ser reeleito, né? E aí a gente falou sobre isso aqui no CBN João Pessoa e tinha ficado assim, mas eu lembro que eu e o João comentamos que no balanço das horas tudo pode mudar, né? Essa situação ainda poderia ser revertida. Então, foi revertida, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa história. E mudou mesmo no balanço das horas do plantão judiciário, Carla, porque exatamente. A desembargadora Maria das Graças Moraes, do Tribunal de Justiça, derrubou essa decisão liminar que impedia a candidatura do vereador Dinho à presidência da Câmara. No sábado, relembrando para o nosso ouvinte, o juiz plantonista Silvio José da Silva havia acatado uma ação movida pelo PDT e proibido o Dinho de participar do pleito com base em um entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado recentemente que limita o número de reeleições. Proíbe que um presidente da Câmara
seja presidente por 3 vezes, por mais de 2 vezes, né? Proíbe um terceiro mandato à frente da mesa diretora. E aí, ao derrubar a decisão do juiz, a desembargadora lembrou que o STF impôs um marco de 7 de janeiro de 2021 para barrar o terceiro mandato seguido em uma mesa diretora. O que isso quer dizer? Que somente as eleições ocorridas a partir de 7 de janeiro de 2021 é que entrariam nessa contagem de mandatos, né, para um terceiro mandato, por exemplo. No caso de Dinho, ele foi eleito no dia 1º de janeiro de 2021. Em tese, portanto, não se enquadra na decisão do Supremo Tribunal Federal, já que o marco temporal é do dia 7 de janeiro de 2021. Só que há sempre um espaço para uma discussão jurídica, né? E foi isso que o PDT aproveitou, alegando também mudanças ali de última hora para favorecer o presidente Dinho na lei orgânica. A gente lembra que, como bem disse o Plínio, agora há pouco a eleição vai ser tranquila. Dinho atualmente tem o apoio de 23 dos 29 vereadores, e o vereador João Almeida ficou ali com cerca de 6, que são os únicos que estão na chapa dele, inclusive. Então a eleição de Dinho deve acontecer de forma bem fácil. Daqui a pouco a gente vai trazer essa confirmação. Agora, em relação a esse imbróglio todo, Carla, apesar de ser legítima a eleição de Dinho, mais uma vez, no Poder Legislativo como presidente, eu considero que não é salutar, né? Isso eu não digo e não me refiro apenas a João Pessoa, mas a qualquer Câmara Municipal e a qualquer poder, uma permanência por tanto tempo, né? Por um terceiro mandato. A gente sempre fala aqui sobre a importância da alternância do poder para a democracia. E nesse caso específico, considero também que a decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, assim como em outros, acaba trazendo, no meu modo de pensar, uma certa insegurança jurídica. Porque como explicar que eleições que aconteceram após 7 de janeiro de 2021 não vão entrar na contagem ali para um terceiro mandato por conta da publicação daquela decisão, mas aqui antecedeu aquela decisão, não vai entrar nessa contagem de 3 mandatos. Ora, o vereador Dinho vai para um terceiro mandato à frente da Câmara, mas por conta dessa decisão do Supremo, não será enquadrado nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O fato é que ele tem essa legitimidade por conta dessa jurisprudência. Tecnicamente está legítimo, é legítima a eleição de Dinho, e é uma prova também incontestável da articulação política dele lá no Poder Legislativo. 2h33, a gente faz uma pausa agora para o repórter CBN, mas voltaremos já já. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, chega a 12 o número de mortos no desabamento da ponte entre o Maranhão e o Tocantins, segundo o boletim divulgado pela Marinha. 5 pessoas seguem desaparecidas. O incidente aconteceu no dia 22 de dezembro. O DENIT informou que o vão central da ponte Juscelino Kubitschek cedeu. A causa do colapso, no entanto, ainda vai ser investigada, segundo o órgão. Prefeitos dos 5.569 municípios de todo o país tomam posse ao longo dessa quarta-feira. Com 887 eleitos, o PSD terá o maior número de representantes no comando de executivos municipais. O partido desbancou o MDB, que perdeu o posto pela primeira vez em 20 anos. O governo Lula inicia o ano sem orçamento aprovado. A ausência da lei vai impor limites à execução de despesas da União até que uma proposta passe pelo Congresso na volta do recesso em fevereiro. O Planalto, no entanto, vai pagar as obrigações como salários e aposentadorias depois de publicar a LDO nessa terça-feira. O texto autoriza o governo a bancar as despesas. Cantora Preta Gil deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ela divulgou a informação nas redes sociais. A artista foi submetida a uma cirurgia que durou mais de 20 horas para a retirada de tumores no dia 19 de dezembro. Antes do procedimento, ela esteve nos Estados Unidos para se consultar com um especialista em busca de alternativas para o tratamento pós-cirúrgico. Em 2023, Preta Gil tratou um tumor no intestino e foi considerada curada. Em agosto, no entanto, a cantora anunciou que o câncer havia retornado em outras partes do corpo. Horário de Brasília, 2h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Cotidiano. 2h35, voltamos. Para você que está chegando agora, esse é o CBN Cotidiano especial. Neste dia 1º de janeiro de 2025, a gente começou já fazendo essa cobertura da posse de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos no agora ano passado, né, em 2024. A gente já está se acostumando. Longe, né? Longe. Parece que foi ontem. É a piada aqui no estúdio. Parece que foi ontem. Então, a gente tem essa, né, a posse hoje, um momento especial. Por isso, esse CBN Cotidiano especial também aqui. Feliz Ano Novo para você que está chegando agora, né? Que bom começar o ano assim, falando com você, ouvinte, repartindo aí as expectativas para um ano que começa, né? Dividindo esse tipo de expectativa mesmo. E também já peço a participação pelo WhatsApp 981324088. Você quiser contar como é que foi a sua passagem de ano, né? Como é que foi a virada, se saiu, se ficou em casa, se foi com a família, enfim. E o desejo para 2025. Né? Se você tem um desejo ou alguns desejos, você conta pra gente, que a gente está querendo saber, para juntar tudo numa energia muito boa de todos nós. Aqui comigo no estúdio estão Felipe Nunes e Angélica Nunes, Cheguei. que chegou por aqui agora, estava já... Desde o ano passado que eu não pisava aqui. Angélica, feliz ano novo, seja bem-vinda. Feliz ano novo, Carla, os ouvintes da CBN, nossos companheiros aqui do CBN Cotidiano. A gente nesse dia tão especial, né, o dia de posse dos escolhidos, né? A gente vive numa democracia. Não, talvez o seu vereador, o seu prefeito não foi eleito, mas foi eleito, né? Foi escolhido pela maioria e hoje eles assumem essas cadeiras. A gente está aqui acompanhando todo esse processo, essas solenidades todas. Quem está com a gente aqui também, em linha, é Sandra Paula. Sandra, em Campina Grande, tem posse dos eleitos na Câmara de Vereadores. E aí eu já quero as informações. Que bom falar com você. Boa tarde, feliz ano novo. Oi, Carla, Felipe, Angélica, boa tarde para vocês, tudo bem? Feliz ano novo, tá? O clima aqui na Câmara Municipal é de muita expectativa. Agora mesmo, os vereadores eleitos estão aí distribuídos, dando entrevista, né, em relação às prioridades para esse novo mandato, enfim. Eu tenho uma informação aqui, dos 23 vereadores eleitos, 12 estão sendo reeleitos. E tem muito trabalho, movimentação muito grande, tem parentes, amigos, né, dos vereadores eleitos, todo mundo aqui num clima de muita expectativa, aguardando esse momento tão esperado desde as eleições. E aí eu conversei rapidinho com o vereador, né, Saulo Germano, que também toma posse hoje, e ele vai ocupar a presidência, né, dessa nova direção aqui da Câmara Municipal. E ele estava me falando, Carla, que existiam aí 17 vereadores, né, entre situação e oposição, já apoiando essa nova mesa diretora. No entanto, agora vai ser por unanimidade, porque em conversa, em discussões de diálogos aí com os demais, todos concordaram, então, com essa posse, né, essa nova integração, ou seja, os novos integrantes que vão compor aí, que compõem já essa nova mesa diretora aqui da Câmara Municipal. Esses 23 vereadores que estão no posto hoje vão cumprir mandato, né, até 2028. Eu conversei também com a vereadora Jo, que foi a mais votada aqui em Campina Grande, ela teve mais de 5 mil votos, e a prioridade dela, nesse momento, é dessas pautas aí em relação à questão, né, da negritude e também das mulheres, que as mulheres estão avançando aos poucos. A gente sabe que ainda é pequeno esse número, né, representativo de mulheres na política, mas aqui em Campina Grande está avançando devagarzinho e ela é uma das defensoras dessa causa. Então, daqui a pouquinho, Carla, deve começar aí
essa cerimônia de posse aqui na Câmara Municipal de Campina Grande, muitos jornalistas, muita expectativa. Vamos ver o que vai acontecer aí nesses próximos 365 dias de 2025. Claro que o mandato deles não vai acabar esse ano, logicamente, como eu falei aqui para vocês, mas o primeiro ano é sempre de muita expectativa para ver o desempenho de cada um. Eu volto com vocês já no estúdio, uma boa tarde, feliz ano novo, e a gente continua aqui para ver, né, toda a movimentação e extrair o melhor, né, das informações para a gente levar no JPB essa edição e para os outros telejornais da Rede Paraíba de Comunicação. É com você. Obrigada, Sandra Paula, trazendo as informações de Campina Grande. Sandra Paula, para quem não sabe, eu e ela trabalhamos juntas faz um tempo e agora ela está de volta à Rede Paraíba. É um prazer estar trabalhando novamente com essa colega jornalista que é tão talentosa. É uma referência. Né? É uma referência, exatamente. Estou muito feliz de estar de volta trabalhando junto com ela. 2h41, e aí a gente está falando de vereadores. Oi? Sandra está na linha ainda? Acho que não. Oi, Sandra. Você falou ao nosso respeito. Lembro demais das nossas participações, quando eu fiz o JPB primeira edição na bancada, você aí, João Pessoa. Foram momentos assim, muito intensos de aprendizado, né, de troca de informações, que foi muito salutar. Agradeço de coração todas as suas palavras. Grande abraço. Um abraço, Sandra. Feliz 2025 para você e para todo mundo de Campina Grande, todos os nossos ouvintes que são tão queridos. Então, a gente está falando de eleição, de posse dos vereadores eleitos, né? Vereadores que são responsáveis por elaborar e propor leis. Eles podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas, eles têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo, analisar a lei orçamentária anual, importantíssimo, que estabelece as despesas do ano seguinte do município. Tem a possibilidade também de vereadores deixarem cargos para assumir funções na prefeitura. Quando isso acontece, o cargo é assumido por um suplente. E Sandra Paula falou da participação feminina, né, da presença feminina. Quero aproveitar aqui para voltar a esse tema falando de João Pessoa. Angélica Nunes, essa missão é sua. A Câmara Municipal de João Pessoa, aliás, os eleitores de João Pessoa, né, estão capengando aí nesse processo de ter mais representatividade feminina. E quando a gente fala isso, não é simplesmente para ter mais mulheres, né, como vereadoras. A gente tem que pensar que o legislativo, ele representa o povo, né, é a casa do povo, e tem que ser um porta-voz das necessidades, dos anseios, das preocupações da coletividade, desse povo. E em João Pessoa, mais de 53%, acho que quase 54% da população é de mulheres. Só que esse percentual está muito longe de ser refletido na composição que toma posse hoje na Câmara Municipal da capital. É um pouco melhor do que a atual, né? Na legislatura anterior, que se encerrou ontem, tínhamos só uma vereadora, que era a vereadora Elisa Virgínia. Ela foi reeleita e para a eleição, para a atual legislatura que se inicia hoje, serão 2 vereadoras. Tem a Elisa e tem Jailma Carvalho, uma novata, um fenômeno, inclusive, de votos, porque foi a segunda mais votada na esteira ali do apoio do governador João Azevedo, do secretário de administração e presidente do PSB, Tibério Limeira. Mas é muito pouco. São 29 cadeiras a partir desse ano, né? Felipe até já adiantou isso. Eram 27, agora são 29, e de 29 só 2 mulheres. Então, a gente tem essa expectativa, inclusive, com a reforma administrativa que o prefeito Cícero Lucena pretende fazer e deve acabar movimentando um pouco, né, as cadeiras na Câmara Municipal com isso, que acabe repercutindo positivamente nesse placar. E tem também outro problema na Justiça, que também pode fazer uma modificação nesse placar de ampliação de mulheres, porque tem uma batalha aí no judiciário eleitoral entre os partidos, questionando fraude à cota de gênero, ou seja, a negligência dos partidos na hora de definir quem seriam as candidatas. Então, há várias ações movidas que estão ainda pendentes de julgamento, né? Tem uma contra o MDB, que pode respingar em Milanês Neto. Tem uma contra a
os eleitos do PDT, que vai ali de Dowsley, Guga Movijampa. Tem uma contra... Felipe vai me ajudar na memória. Tem a do MDB, PL, tem né? a do PL, que respinga em Carlão do Bem, Fábio Lopes e Duval. E tem também e essa de Dinho, né? Que é do PDT. Exatamente, Então, isso. são ações que podem fazer bem uma modificação ali. Que alguns partidos chegaram num acordo, né, Angélica? Me parece que o PDT e o PL. O PDT e o PL, só que tem ações paralelas, independentes O Ministério dessas Público, que foram, inclusive, né? Pode acionar. ser acionado. Então, isso pode mudar, mas é uma pena que para mudar precisa ser no terceiro turno, como a gente chama, né? Buscando a justiça. O ideal seria que os partidos agora, nesse ano que não é de eleição, façam esse trabalho preparatório, né? Criem lideranças, estimulem as mulheres a participarem dos processos. E a realmente participarem, para que em 2026, quando elas forem colocadas nas listas, não sejam apenas para preencher o percentual. E aí eu repito, né? Não é simplesmente para ter mulher, não é a cota, ter mais mulher, não é por isso. É porque são espaços de representatividade. Quando a gente tem pessoas que passam, vivenciam problemas da sua sociedade, do seu habitat ali, da sua coletividade, e elas têm o poder de tomar decisões, ela avança a nossa sociedade, ela melhora a nossa sociedade. A gente tem vários exemplos disso, quando tem um deputado negro, um deputado que vem de uma determinada comunidade, ele traz a sua realidade para aquilo ali, convence os seus colegas de que é necessário fazer essa mudança legislativa. Então, é importante termos mais mulheres, sim. Você tem alguém lutando por você. A Câmara... E esse é um entendimento, né, Felipe, que se apenas as mulheres votassem em mulheres, isso já mudaria todo o cenário, porque as mulheres são maioria, né, entre os eleitores. Exatamente. A Câmara, só contribuindo com a discussão, é um reflexo, né, de um extrato da sociedade, né? Representa a sociedade. Deveria ser. Exatamente. Por que não é? Eu imagino que a própria estrutura dos partidos restringe e proíbe que isso aconteça, né? Tacitamente. Porque se você for olhar... com mulheres que tentam ingressar na política, que tentam entrar na política partidária com o propósito de concorrer a uma eleição, todas elas vão falar dos obstáculos e dificuldades que acontecem e que só são olhadas no momento de formação de chapa. Quantos partidos são presididos por mulheres na Paraíba e em João Pessoa? Né? A partir disso a gente pode fazer essa reflexão, que são as estruturas dos próprios partidos que impedem que elas possam almejar e alcançar esses espaços, que a Angélica cita e com muita razão. Felipe, a gente está falando aqui dos vereadores, da configuração aí das câmaras, e aí eu queria saber como é que ficou aqui em João Pessoa, no resultado aí geral da eleição, como é que está o cenário, que partidos são vencedores, né, quando a gente faz todas as somas aí de quem conseguiu as cadeiras, e as caras novas, né, que vão estar agora a partir de hoje. A Câmara Municipal de João Pessoa, Carla, refletiu o que de certa forma aconteceu na Paraíba e também no Brasil. Partidos de centro tiveram a maior vitória, tiveram a maioria de vereadores aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Por exemplo, o Progressistas elegeu 5 representantes, o Republicanos veio logo em seguida com 4 e o PL, o PL e o PSB, elegeram 3 vereadores, sendo os partidos, portanto, que elegeram mais representantes. Então, Progressistas com 5, Republicanos com 4, PL e PSB, 3 vereadores. E a gente pode destacar também o número de parlamentares que foram reeleitos, né? 18 candidatos foram reeleitos e 11 novos estão aí chegando na Câmara Municipal de João Pessoa. Alguns nem tão novos assim, né, Angélica? Porque eles foram eleitos, mas não são caras novas da política. A volta dos que foram por um pouquinho, né? Passaram 4 anos longe. Tem alguns vereadores que já são velhos conhecidos que retornam. E tem os que estavam na atual legislatura e ficaram de fora. E aí esses, inclusive, a gente até falou recentemente dessa possibilidade de que numa reforma administrativa que Cícero já prometeu, né, o prefeito reeleito, já disse que vai ampliar, inclusive, secretarias executivas para aumentar o número de cadeiras, né, para abrigar esse guarda-chuva gigante que é os aliados que não foram eleitos e
a agradar os partidos que ajudaram. Cícero teve, acho que, 11 partidos no seu arco de aliança, então é bastante partido e bastante gente pedindo espaço, né, nessa gestão para contribuir, inclusive. Então, a gente, como disse Felipe, né, foram 18 vereadores reeleitos, 11 novos vereadores, mais alguns veteranos, como, por exemplo, Edmilson Soares, que já foi vereador e deputado, Marcos Vinícius e João Almeida, que a gente até reconhece eles como vereadores porque eles eram suplentes, mas os cabeças assumiam e aí, eventualmente, eles passavam uma temporada como vereadores titulares, mas na gestão passada eles passaram a maior parte da legislatura como secretários. Marcos Vinícius era suplente, mas também passou o período como secretário de comunicação, e João Almeida era suplente, mas passou o período da legislatura como secretário da Guarda Municipal, que a gente fala atualmente como Guarda Segurança. E 6 vereadores que atualmente estavam como vereadores ficaram na suplência. Temos Bruno Farias, que é o líder do governo, não conseguiu se eleger, Miquica Leitão, Júnior Leandro, Zezinho Botafogo, Emano Santos e Luiz Flávio. Zezinho também anda circulando aí na Bolsa de Apostas como uma possibilidade de retornar a uma Secretaria de Esportes, quem sabe inclusive do Estado, ele é do PSB, e o PSB tem cobrado mais espaços na gestão de Cícero Lucena, então pode ser que, ao invés de ir para a Secretaria de Esporte e quebre o Feng Shui ali com o Lindolfo, que está trabalhando muito bem, ele seja aproveitado na gestão do prefeito Cícero Lucena, algo que a gente espera que vai acontecer. E nesse giro também, outra possibilidade que eu fiz essa apuração na época da diplomação é em relação à Secretaria de Segurança do município, que deve ser ocupada por Tarcísio Jardim. Inclusive, Plínio confirmou agora há pouco essa apuração lá na sessão de hoje. Porque o que acontece? O primeiro suplente do Progressistas, o partido do prefeito, é Molima, né, o músico. E ele é aliadíssimo, amicíssimo de Messinho Lucena, deputado federal, filho de Cícero, do prefeito. Então, há esse arranjo para que Molima assuma uma cadeira, né, seja um nome, um apoiador do prefeito na Câmara Municipal. E aí uma forma seria contemplar um dos titulares do Progressistas, e Tarcísio Jardim está felicíssimo porque é a área que ele domina, é a área dele, deve tentar novamente deputado estadual nas eleições de 2026, então vai estar no seu habitat natural aí para se projetar para deputado estadual novamente. Então, Tarcísio Jardim, Angélica, que vale lembrar, é um personagem mais ligado à direita, inclusive com pautas que muitos classificam como bolsonaristas, e que na eleição não apoiou Marcelo Queiroga, claro, obviamente, do Partido Progressistas, né? E agora confirma essa aproximação com o prefeito Cícero Lucena, mais ainda chegando à administração municipal. Sempre Exatamente. Foi próximo, até porque é do mesmo partido. E vai possibilitar, como você disse, a mudança na Câmara Municipal. A mudança na Câmara com a ida de Molima. Havia uma possibilidade de Guga Pet, que também é do partido, ir para a Secretaria de Meio Ambiente, mas essa ficou menos possível, assim, até porque os articuladores com quem eu conversei dizem que Guga tem essa causa animal, mas a pasta é muito ampla, e aí ele se perderia no processo de manter a vibe dele, né? O caminho dele. O foco. E o vereador, ele precisa ter isso, né? O vereador geralmente tem uma causa, tem né? uma bandeira, tem né? uma bandeira para manter o seu grupo, seus eleitores. Então, a Guga acabou ficando de fora, e provavelmente, quando o Cícero anunciar essa reforma administrativa, uma das novidades será, sim, Tarcísio Jardim. Já confirmado por Plínio, né? Isso. E aí tem umas caras novas de fato, né, Angélica, que vale a gente destacar também. E aí eu começo pelo vereador Fábio Lopes, do PL, que ele recentemente esteve aqui na CBN. Esse é também um parlamentar de direita, ali ligado mais à ala bolsonarista aqui de João Pessoa. Valdir Trindade também, do Republicanos, que veio, é uma cara nova. É uma cara da nova Universal, e veio, né, e veio de uma confusão, Sim. né? Porque eles fazem um rodízio, né, entre candidatos, e seria a vez de Valdir desde a legislatura passada, o nome da Universal para a Câmara Municipal. Só que foi escolhido o bispo José Luiz, e o bispo queria novamente, e aí ficou de fora. Ficando e no foi meio uma do caminho. Confusão isso aí. Até hoje ele não engole, né? Outra cara nova é a Rômulo Dantas, do Mobiliza. Também o Guga Move Jampa, do PSD.
Ícaro Chaves, do Podemos, e Luiz da Padaria, outra cara que vai chegar junto nessa nova composição da Câmara Municipal de João Pessoa, que toma posse a partir do dia de hoje. Temos participações de ouvintes. Estou com o Paulo aqui, que disse olá, feliz ano novo. Eu acho um absurdo, diz ele, essas movimentações. Quem é vereador e vai ser secretário devia renunciar. Nós votamos nessas pessoas para serem vereadores e não secretários. Está aí a palavra do ouvinte sobre esse tipo de movimentação, que é muito comum e naturalizado. Naturalizadíssimo. Né? E, além de tudo, nesse caso... Ok, Tarcísio vai sair para uma missão de secretário. De segurança, que é em tese a pauta que ele defende, pela qual ele foi eleito. Mas houve um modus operandi, se assim a gente pode dizer, desde a eleição municipal e também principalmente agora nessa eleição geral, né, de deputados estaduais, dos partidos fazerem um acordo em que houvesse um rodízio, uma dança das cadeiras entre eles. Então, eventualmente, um titular pede licença para que o suplente seja contemplado por um período. O Republicanos fez isso. É uma troca União, de gentilezas, Brasil. Né? É uma troca porque é a corda do caranguejo, né? O deputado, por exemplo, a gente está falando do Republicanos para exemplificar. O deputado foi eleito, mas aquele suplente obteve um número considerável de votos e contribuiu para aumentar o quociente eleitoral. Então, houve esse acordo entre vários partidos e isso acontece. Aí é até um pouco diferente, né? A pessoa entra de licença para contemplar um colega, mas o colega também recebeu votos e eu acho que também não ofende tanto como... Agora, Angélica, uma reflexão que eu faço é que isso poderia e deveria ficar claro durante a campanha nas eleições para o eleitor, né? Que acho que precisa saber que passos o candidato eleito vai dar no seu mandato, porque muitos eleitores vão ser pegos de surpresa em relação a isso. E coisa que acontece no governo federal, que eu acho que é o grande exemplo para esses políticos, que tudo vem de Brasília, de cima para baixo. Há deputados que se tornam ministros, né? Isso é histórico. E aí isso vai acontecendo nos governos dos estados e nas prefeituras da mesma forma. Mas aí é um erro também de educação política, porque as cadeiras são do partido. A gente não tem essa cultura de entender que quando a gente vota no vereador, a gente não deveria votar personalizado. Ele representa aquele partido. Tanto é que deveria ter uma ideologia clara, e planejamentos e propostas para a sociedade. E a gente escolher aquele candidato porque ele representa aquela bandeira daquele partido. Tanto é assim que se o parlamentar cometer alguma infidelidade partidária, ele é expulso e o próximo da lista ali dos suplentes ocupa essa cadeira. Mas aí a gente tem essa cultura personalista de votar no legislativo na pessoa, né? O vereador que fez isso, o vereador que aquilo. E aí também eles mudam tanto que acaba que o voto é personalista. É né? difícil. Carla, só para concluir a missão em relação aos partidos que você me perguntou, eu vou trazer a lista completa, porque eu trouxe apenas os principais, né? Mas progressistas vai ter 5 cadeiras, republicanos 4, PL 3, PSB 3 cadeiras, PSD 2 vagas, Avante 2 também, PDT com 2, e agora os partidos que vão ocupar apenas um assento, PT, MDB, Podemos, Democracia Cristã, Mobiliza, Agir, Solidariedade e PV. Essa é a composição da nova Câmara Municipal de João Pessoa. Progressistas, então, com o maior número de cadeiras. 5 cadeiras, seguidos exatamente. pelo Republicanos. Republicanos com 4 e PL com 3, assim como o PSB. Muito bem. 2 horas e 58 minutos. A gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano. Na vida, nem sempre as coisas ocorrem como desejamos. 2024 nos mostrou que não precisamos só de um novo ano. Precisamos de um novo ânimo. Siga em frente e enfrente os desafios. Que em 2025 possamos estar novamente juntos para continuar produzindo a prosperidade e a grandeza da nossa Paraíba. Autopeças Barbosa, há 50 anos, no coração dos paraibanos. Feliz Ano Novo! Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa.
Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conservo Inhanger. 3246-1801. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Suas frituras mais crocantes e as suas comidas mais gostosas e apaixonantes. O óleo de soja Genilza pode fazer receitas de dar água na boca, uma variedade de sabores. Genilza e sua cozinha, uma parceria de sucesso. Óleo de soja Genilza. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade. Marena. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, chega a 11 o número de pessoas que morreram em decorrência das chuvas em Minas Gerais. Defesa Civil incluiu uma jovem de 22 anos nessa lista. O corpo dela foi encontrado num córrego na cidade de Alterosa. A mulher havia saído na segunda-feira para pescar e foi surpreendida por um temporal. 35 municípios de Minas estão em situação de emergência e quase 1.400 pessoas permanecem fora de casa. A cobrança de pedágio para caminhoneiros passa a ser realizada apenas de maneira eletrônica a partir de hoje. A determinação vale para rodovias federais, estaduais e municipais. Os transportadores de cargas terão de usar tags. Pagamentos via cartão, cupom em dinheiro não serão aceitos. O número de imigrantes que atravessaram o Canal da Mancha em embarcações com destino ao Reino Unido cresceu 25% em 2024. A base de comparação é 2023. Mais de 36.800 pessoas fizeram a travessia no ano passado, segundo o governo britânico. O aumento é um dos desafios enfrentados pela gestão do primeiro-ministro Keir Starmer. O premier chegou ao poder em julho com a promessa de conter a entrada de imigrantes sem documentos. E as duas caixas pretas do Boeing 737-800 que explodiu no aeroporto da Coreia do Sul no final de semana foram recuperadas. Uma delas será analisada nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes. 181 pessoas estavam a bordo. Apenas 2 sobreviveram. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. CBN, na cobertura da posse. 3h04. Esse é o CBN Cotidiano Especial com a cobertura da posse. Estamos aqui desde as 2 da tarde no ar,
né, para levar as informações para você. Felipe Nunes aqui comigo, Angélica Nunes também por aqui, nossos repórteres e comentaristas nas ruas aí na cobertura das solenidades. Falamos sobre a composição da Câmara aqui de João Pessoa, a de Campina Grande também, com informações de Sandra Paula, e eu vou voltar a Campina para falar com Pedro Pereira, ainda sobre a composição da Câmara de Vereadores lá na cidade. Oi, Pedro, boa tarde para você, feliz ano novo. Feliz ano novo, Carla, feliz ano novo, Felipe Nunes, Angélica e a todo mundo que sintoniza as ondas da CBN Paraíba, hoje de forma especial em rede em João Pessoa e Campina Grande, para fazermos uma cobertura detalhada dessas posses, tanto dos vereadores e prefeito aí de João Pessoa, como aqui também em Campina Grande. Falar em posse, neste momento está sendo formada a mesa diretora para dar posse aos 23 parlamentares eleitos e reeleitos aqui na Rainha da Borborema. Compõe a mesa o ex-presidente Marinaldo Cardoso, o deputado estadual Tovar Correia Lima, que está representando a Assembleia Legislativa da Paraíba, a deputada estadual Silvia Benjamin, além do ex-presidente Nelson Gomes, presidente da Casa de Félix Araújo, o ex-vereador Severino Germano, o deputado estadual e secretário do município Sargento Neto, e o ex-vereador Renan Maracajá, que inclusive dará posse ao seu pai, Renan Maracajá. Aqui em Campina Grande, amigos, o que é que acontece? Bruno Cunha Lima, que vai ser empossado daqui a pouquinho, às 4 da tarde, voltará a partir de hoje a ter maioria na Câmara Municipal da Rainha da Borborema. Isso porque dos 23 parlamentares que foram eleitos no pleito do último dia 6, Bruno conta com apoio de 12. 12 fazem parte da sua base aliada na Câmara, ou seja, vai ter uma certa facilitação em relação da dificuldade que teve nos últimos anos, principalmente em 2023, finzinho de 2023 e todo o ano de 2024, quando, por uma decisão judicial, 4 vereadores que compunham a base governista foram cassados e substituídos por parlamentares que acabaram se alinhando à bancada de oposição, bancada esta que é alinhada ao governo do estado da Paraíba, na figura do líder maior do governo, o governador João Azevedo. Falando em distribuição de bancadas, como vocês citavam aí em João Pessoa, a bancada do partido do prefeito, União Brasil, vai ser a maior dessa 19ª legislatura aqui do Parlamento Campinense, com 5 vereadores eleitos. Foram eles Carol Gomes, Ivonete Ludogério, Rafafá, Alexandre do Sindicato e Fabiana Gomes. Porém, em contrapartida, a bancada de oposição do PSB também terá 5 parlamentares, já que foram eleitos Márcio da Eletropolo, Wellington Cobra, Valéria Assunção, Anderson Pila e Pimentel Filho. Apesar de Bruno ter a maioria do parlamento, é uma maioria bem apertada, já que são 12 parlamentares de situação e 11 de oposição. Porém, a depender do poder de articulação de Bruno Cunha Lima, essa bancada tende a aumentar. Sua bancada, obviamente, situacionista. A tendência, inclusive, é que Bruno passe a ter um melhor diálogo com a Câmara nessa segunda gestão. O diálogo de Bruno com o Parlamento Campinense foi um tanto quanto ruidoso. Algumas arestas ficaram soltas, principalmente nos 2 últimos anos de mandato. Bruno passou a ter muita dificuldade em gerir a cidade. Questão de suplementações orçamentárias precisaram ser judicializadas para poder serem realizadas. Outras situações, como por exemplo a questão de aquisição de empréstimos para obras de Campina Grande, precisaram ser também judicializadas, já que a bancada de oposição tentou um tanto quanto dificultar a vida por não ter sido atendida em algumas pautas sensíveis à própria bancada, como, por exemplo, a situação das emendas impositivas. Antes do fim do primeiro mandato, no último dia 30, na sessão que a gente até chamou Sessão Corujão, aqui na cidade, a sessão que varou a madrugada para a aprovação do plano diretor da LOA e também da reforma do Código Tributário Municipal, Bruno teve uma conversa de mais de 2 horas, tanto com vereadores que formaram a legislatura passada, como esses que estão tomando posse neste momento. A pauta, a ordem do dia da conversa,
a questão das emendas impositivas. O parlamento queria 1,2% do orçamento geral do município. Já a prefeitura queria ceder apenas 0,7%. Após uma longa conversa, ficou alinhado que as emendas impositivas, que serão implementadas pela primeira vez em Campina Grande, serão progressivas, ou seja, começam a partir de hoje, dia 1º de janeiro, em 0,7% e progressivamente, ano após ano, vai aumentando até chegar ao teto de 1,2% até 2028. Essa disposição que Bruno aparentou de dialogar com a Câmara e principalmente com os seus opositores pode ser um sinal de que o diálogo com o Poder Legislativo, o diálogo entre os poderes, na verdade, será mais amplo e, com isso, mais pacífico também. Com a eleição iminente de Saulo Germano, do Podemos, também aliado de Bruno para a presidência da Casa, aumenta a expectativa de que essa relação seja menos conturbada, seja menos ruidosa e que Bruno tenha um tanto mais de tranquilidade para reger a cidade. Mas depende de como Bruno, obviamente, vai aprender a lidar com algumas falhas, alguns erros que cometeu nos primeiros anos de gestão. Bruno tinha vasta experiência no campo legislativo, foi vereador aqui em Campina Grande, foi deputado estadual de 2020 para cá. Teve a sua primeira experiência como gestor, acertou em alguns pontos, errou em muitos outros e a expectativa, inclusive, de aliados de Bruno dentro da casa de Félix Araújo é que essas falhas, Bruno tem a condição de ter aprendido com essas falhas e, com isso, ter um pouquinho mais de folga na gestão de Campina até 2028. Carla. Pedro, pedindo aqui a palavra, como ficou a situação do vereador Alexandre do sindicato, né, que chegou, inclusive, a ser cotado também para disputar a presidência da Câmara de Campina Grande. Ele já assinou, já concordou também em apoiar Saulo Germano? Olha, Felipe, hoje pela manhã, o vereador Alexandre do sindicato, assim como o vereador Pimentel Filho, se reuniu com Saulo Germano e afirmou que irá estar com ele, assinou o protocolo de intenção para formalizar o seu apoio à candidatura de Saulo. Porém, como a gente citou aqui no decorrer dessa segunda parte da semana, Felipe, o vereador Alexandre do sindicato e a vereadora Fabiana Gomes já demonstraram uma certa insatisfação com a bancada do União Brasil, porque foram dois parlamentares que antes mesmo da eleição deixaram claro que, se reeleitos, tentariam disputar a presidência da casa e buscariam pelo menos esse apoio dentro do próprio partido. Recentemente, os 5 parlamentares chegaram até a se encontrar, tirar uma foto e admitir que votariam de forma conjunta, mas isso ficou na teoria, não foi para a prática. A verdade é que o União Brasil se dissolveu, Rafa Afá e Ivonete Ludogério primeiramente migraram, foram os pioneiros a migrar para a candidatura de Saulo, Carol Gomes, Fabiana e Alexandre do sindicato ficaram neutros, porém com a maioria já absoluta dos parlamentares apoiando o vereador Saulo, ficou uma situação tanto quanto delicada. Alexandre chegou a afirmar, inclusive, que a partir de hoje vai procurar alguma brecha para deixar o partido e muito possivelmente migrar para o PL. Então a bancada de Bruno possa ser que sofra uma queda nesse número, a bancada do partido de Bruno, na verdade, possa ser que sofra uma queda nesse número de parlamentares. Mas a preço de hoje, o que é que acontece? Alexandre vai apoiar o projeto de eleição de Saulo Germano, que muito em breve, em alguns instantes, será eleito como presidente da Câmara Municipal para o próximo biênio, e Pimentel Filho, vereador que tem 10 mandatos na casa de Félix Araújo, que inclusive, por ser o vereador com mais mandato, lidera essa sessão de posse dos parlamentares. Ontem chegou a dizer que iria conversar com alguns parlamentares e que iria colocar seu nome também na disputa. Porém, desde a votação da LOA, alguns encontros até públicos de Saulo com Pimentel aconteceram e acabou que a situação foi contornada. Então, hoje, Saulo será eleito com apoio dos 23 parlamentares. Esse apoio foi costurado, principalmente com a bancada de oposição, por conta da formatação de uma mesa diretora mista. A gente vai ter
2 vereadores oposicionistas dentro da mesa diretora. A vereadora mais votada de Campina Grande, Jo Oliveira, do PCdoB, como terceira secretária, e a segunda secretária, e Valéria Assunção, do PSB, como terceira vice-presidente. Esses cargos foram pleiteados e acordados com muita minúcia, envolvendo, inclusive, lideranças da oposição em Campina Grande, como Johnny Bezerra e o deputado federal Murilo Galdino, e tendo a anuência, tendo a bênção do prefeito Bruno Cunha Lima. A depender do futuro, a depender do contexto, a gente pode ter algumas baixas, pelo menos uma quase confirmada no partido de Bruno, mas a preço de hoje a Câmara chegou a um consenso e essa eleição de Saulo Germano vai se dar por aclamação com a concordância dos 23 parlamentares aqui de Campinas. Obrigada, Pedro Pereira. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Obrigada, feliz ano novo. São 3h15 e a gente está num programa CBN Cotidiano especial. Entramos no ar às 2h da tarde. Estamos em rede com Campina Grande também, nessa primeira tarde de 2025, ano novo. E aí tem um momento político especial, que é a posse dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos ano passado. A gente está nessa cobertura. Falamos já um pouquinho sobre a composição da Câmara Municipal em João Pessoa e Campina Grande. Trouxemos aqui os comentários e entramos no assunto prefeituras, né? Então, a gente, de volta aqui a João Pessoa, nós vamos falar sobre o prefeito que toma posse para reeleição, né? Cícero Lucena, do Progressistas, inicia hoje o segundo mandato como prefeito de João Pessoa. Ele foi reeleito com 258.727 votos no ano passado, garantindo a permanência à frente da administração da capital paraibana. Durante os primeiros 4 anos de gestão, o prefeito cumpriu cerca de 46% das promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2020. O repórter Herbert Araújo traz os detalhes de um levantamento especial realizado pelo G1. No segundo mandato, iniciado neste dia 1º, Cícero Lucena terá uma série de desafios pela frente. Um deles é melhorar o rendimento da gestão no quesito promessas de campanha cumpridas. Um levantamento realizado pelo G1 Paraíba mostra que na campanha do primeiro mandato, Cícero fez 66 promessas. 31 delas foram cumpridas integralmente. Foi o caso da implantação da cota de 30% para mulheres na habitação popular, da instalação de 20 bases móveis da Guarda Civil, da implementação de prontuários eletrônicos e da regularização fundiária de 4.000 moradias. No total, 46,97% das promessas foram cumpridas de forma completa. 18,18% foram executadas parcialmente. Neste grupo estão a implementação de ar-condicionado, câmeras e botões de pânico nos ônibus e energia solar em escolas, hospitais e órgãos públicos. 23 promessas não foram cumpridas, o que corresponde a 34,85% do total. É o caso do Plano de Monitoramento e Recuperação de Nascentes de Rios, a realização anual do Festival Municipal de Gastronomia de Povos e Comunidades Tradicionais e da Agência de Desenvolvimento Econômico, entre outras. Essas se somam às promessas feitas na campanha mais recente. É esperar para ver. Reportagem Herbert Araújo. Felipe Nunes, está aí, acompanhamos esse balanço, né, das promessas feitas, as cumpridas, as não cumpridas e parcialmente cumpridas do prefeito Cícero Lucena nesse primeiro, que na verdade é o terceiro mandato, né? Ele já foi prefeito agora 2 vezes, 3 com essa primeira vez mais recentemente, e vai para o 4º mandato, que é o segundo consecutivo na história recente, digamos assim, isso, né? Mesmo. São 4 ao todo. Então, e aí a gente
vai conversar sobre isso, queria fazer um relembra, né, da eleição. Foi segundo turno, né? Foi um prefeito que disputou reeleição e não foi reeleito de cara ali no primeiro turno, o que não acontecia há um tempo, né, Felipe? Exatamente, Carla. Primeiro falando aí em relação às promessas, né, como Herbert Araújo trouxe, o prefeito cumpriu integralmente 46,97% das promessas durante a campanha de 2020, no primeiro mandato, e não cumpriu 34,85%, porque é importante esse monitoramento do G1 Paraíba e do G1, né? E também é importante que o eleitor fique atento a essas promessas, porque elas não são compromissos vazios, né? Quando o candidato na eleição diz que vai fazer, ele está assumindo um compromisso público, não é um documento avulso simplesmente cadastrado no Tribunal Superior Eleitoral que o candidato vai decidir se cumpre ou não. Aquilo deve ser, de fato, observado à risca, né? E entre as promessas que foram cumpridas pelo prefeito Cícero estão a de estabelecer cota mínima de 30% para mulheres nas titularidades das habitações populares, o que é, de fato, um avanço. Isso é necessário e importante, porque é um problema social, né? A questão da habitação, e as mulheres que enfrentam também essa luta de forma muito particular. O prefeito ainda cumpriu a instalação de 20 bases móveis da Guarda Civil Municipal. A gente lembra que na eleição fizemos pesquisas da Quest e a segurança pública esteve entre as demandas mais suscitadas pela população, gerando as maiores preocupações no campo da segurança pública. Portanto, certamente a Guarda Civil Municipal tem um papel fundamental nessa questão do controle da segurança pública. O prefeito ainda cumpriu a implementação de prontuários eletrônicos integrados com a rede estadual, que é outro desafio em relação à saúde. Mas também tem aquelas promessas que não foram cumpridas, né? Ou as promessas cumpridas apenas em parte. Eu destaco uma delas, que é instalar ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade para toda a frota de ônibus, que esse foi, inclusive, essa foi uma das pautas que marcou o debate eleitoral. O prefeito, de fato, implementou esse serviço em uma parcela da frota, né, dos chamados geladinhos, que tiveram ali uma tarifa maior no preço da passagem, mas é uma pauta que precisa ser observada pelo gestor nesse segundo mandato. Transporte público, que vem sendo um dos principais desafios da cidade de João Pessoa, as pessoas que não têm alternativas, né? Muitas escolhem o próprio transporte e a gente vê... Impacta na mobilidade urbana. Impacta na mobilidade urbana. A cidade está travada, literalmente, né? E não há, no meu modo de pensar, outra alternativa senão um investimento em transporte público. O prefeito, inclusive, utilizou esse discurso e essa plataforma como uma das suas principais promessas para esse segundo mandato, inclusive em relação a corredores, né, de veículos rápidos, e a gente espera que isso saia do papel o mais rápido possível. Você disse que o prefeito Cícero Lucena realmente não foi eleito no primeiro turno, como vinha acontecendo aqui em João Pessoa. Ele foi para o segundo turno contra o candidato do PL, Marcelo Queiroga, e digamos que foi um recado da população. Estamos confiando, vamos garantir ao prefeito um segundo mandato, mas fazendo ressalvas, né, de que as coisas precisam andar de uma forma mais rápida, né, com a eficiência com a maior eficiência, digamos assim. Então, acho que esse foi o recado das urnas para o prefeito Cícero Lucena, que vai ter essa chance de mais 4 anos de colocar em pauta essas promessas que ele cumpriu, que ele prometeu no primeiro e agora está fazendo no segundo mandato, sobretudo no que diz respeito ao transporte público e à mobilidade urbana. Digo eu que, inclusive, o que levou à vitória do prefeito Cícero, em parte, foram algumas obras de mobilidade urbana que ele implementou. A gente sabe que a cidade ainda precisa avançar muito nesse quesito, mas um avanço que considero importante foram as obras de calçamento, né, que a cidade vivenciou nos últimos anos. Essa foi uma das marcas do prefeito, que inclusive ele não fez, né, essa promessa, mas acabou cumprindo, fazendo isso, e é algo que as pessoas sentem, né, a diferença ao abrirem suas janelas, inclusive Cícero disse isso aqui na CBN, e observarem as ruas calçadas. Isso realmente impacta muito, mas é preciso fazer muito mais, e a gente espera que no próximo levantamento do G1 possamos trazer aqui
que essa meta, né, de promessas tenha sido quase que totalmente cumprida, né? A população espera. É isso. Cícero Lucena foi eleito em segundo turno com 63,91% dos votos, só para relembrar a você, nosso ouvinte. Marcelo Queiroga, do PL, teve 36,9% dos votos. E a gente destaca nessa eleição, no segundo turno, o alto número de abstenções, né? Foram quase 130 mil pessoas, 22,84% do eleitorado se absteve aí de votar no segundo turno, de exercer diretamente o direito de escolha de quem vai administrar, quem deveria administrar a cidade. Tivemos também 4,69% de votos nulos e 2,65% de votos brancos. Felipe, a gente está falando da próxima gestão, né, dessa gestão que inicia hoje e que haverá desafios, provavelmente, certamente, mobilidade urbana, transporte público sejam prioridades. O que mais você colocaria como desafio para o prefeito Cícero Lucena? Ultimamente a gente tem falado muito de meio ambiente, teve a questão da limpeza das praias, tem a questão do gabarito lá dos prédios na orla, tem muitas situações que estão ligadas ao meio ambiente e a gente sabe que são situações muito complexas, né? Difíceis, inclusive, de lidar com. Exatamente, você disse algo que eu ia falar também, Carla, que é justamente o desafio do meio ambiente. A gente noticiou recentemente, isso ainda está em averiguação, né? A questão dos peixes, na semana passada isso, que foram encontrados mortos aqui nas nossas praias. E isso é um sinal, possivelmente, da poluição que temos observado em relação aos mares, né? Ao esgoto poluído sendo jogado nas praias de João Pessoa, num momento em que o turismo de João Pessoa vem sendo conhecido internacionalmente. Né? João Pessoa, que já foi referência no meio ambiente por causa da sua qualidade de vida, do verde, né, que está presente em toda a cidade, e na medida em que os turistas chegam à cidade e se deparam com essas informações de esgotos sendo lançados de forma irregular no mar, imagino que esse é um dos principais desafios e que devem ser encarados de frente e de forma muito transparente pela gestão municipal, sem qualquer tipo de maquiagem, né? Porque as pessoas precisam de uma abertura da administração pública, porque isso tem a ver também com a saúde das pessoas que vivem aqui e dos turistas que vêm visitar a nossa cidade, porque se isso não for resolvido, o turismo pode vir a ser impactado também. Agora, outro desafio que imagino que deva ser enfrentado pelo prefeito Cícero Lucena está no centro histórico. A gente sabe que houve uma mobilização, inclusive com redução de impostos para que empresas venham a se instalar no Centro Histórico de João Pessoa. Houve audiência pública na Câmara Municipal de João Pessoa. A gestão municipal, de fato, se articulou, né, com o mercado, com o setor produtivo, mas ainda é preciso fazer mais. Se você passar agora no centro, hoje não porque é feriado, mas amanhã, nos próximos dias, vai perceber muitas lojas fechadas, onde outrora havia um comércio muito avivado, uma movimentação de pessoas. O centro está precisando de uma revitalização urgente, né? Que inclusive essas promessas que foram feitas na campanha também precisam ser implementadas, inclusive com a transferência de alguns serviços públicos para o centro de João Pessoa. Não adianta apenas investir na orla e nos bairros mais ricos. O centro histórico, onde nasceu a nossa capital, precisa de uma atenção especial do poder público. Então, eu imagino que esse é um grande desafio também do prefeito Cícero Lucena, assim como o centro histórico. Você passa lá, vê que o centro histórico está morrendo no sentido da movimentação de turistas. Antes havia uma presença muito maior de turistas, hoje ele está meio que abandonado, né? A gente sabe que há algumas iniciativas culturais que é preciso que seja registrado também, não deixa de ser importante isso, mas há inclusive muitos prédios, inclusive com pichações, né, que isso deve também ser combatido pela gestão municipal. A gente espera que o centro seja, de fato, tenha essa atenção especial da gestão. Seja, né? Priorizado. Seja priorizado, sim, sim. 3h28, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano.
Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231 1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231 1513. Na vida, nem sempre as coisas ocorrem como desejamos. 2024 nos mostrou que não precisamos só de um novo ano. Precisamos de um novo ânimo. Siga em frente e enfrente os desafios. Que em 2025 possamos estar novamente juntos para continuar produzindo a prosperidade e a grandeza da nossa Paraíba. Autopeças Barbosa, há 50 anos, no coração dos paraibanos. Feliz Ano Novo! São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. O Brasil elegeu em 2024 o menor número de partidos em 16 anos. Foram escolhidos quase 63 mil políticos de 25 legendas, 4 siglas a menos na comparação com o pleito de 2020. Em 2016, o total de partidos com representantes eleitos chegou a 33, um nível recorde. O levantamento foi produzido pelo G1. O portal de notícias considerou os dados publicados e atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 30 de dezembro. A diminuição é atribuída ao desaparecimento de 6 partidos em 4 anos. O movimento decorre de mudanças nas regras eleitorais que têm o objetivo de reduzir o número de legendas no país. O Cruzeiro anunciou hoje a chegada do atacante Gabigol, depois de o vínculo do jogador com o Flamengo ser encerrado ontem. O contrato do atleta de 28 anos com o clube mineiro é de 4 temporadas. Na virada de ano, o Gabigol postou um vídeo em que aparece com a camisa da nova equipe. O Cruzeiro já tinha confirmado a chegada de Bolassi, Dudu, Rodriguinho e Christian. A equipe do presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ofereceu renúncia conjunta ao governo interino. Os assessores dele tomaram a iniciativa um dia depois de o chefe do executivo do país condenar a decisão da atual gestão de colaborar com o processo de impeachment contra ele. Yoon Suk Yeol foi afastado do cargo pela Assembleia Nacional em resposta a uma tentativa de golpe. Em dezembro, ele declarou lei marcial e, segundo a investigação, tentou usar as Forças Armadas sul-coreanas para fechar o parlamento. No horário de Brasília, 13h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Cotidiano. Três horas e 33 minutos. Para você que está chegando agora, esse é o CBN Cotidiano especial
de cobertura da posse ou das posses, né? Estamos falando das posses dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos no ano passado. Hoje é o dia, além de ser 1º de janeiro, primeiro dia de um novo ano. Então, feliz ano novo para você, ouvinte, que está com a gente, inclusive no feriado. É isso. Você pode estar conosco também pela internet no site cbnparaíba.com.br. No site você, inclusive, pode ter acesso também a imagens. Pode escolher assistir ao programa ao vivo, ter as imagens dos bastidores aqui do estúdio, da redação, enfim. A escolha é sua, o site é muito fácil de você encontrar e é muito intuitivo, né? O uso dele é muito intuitivo, então é fácil de você fazer a sua escolha. Tem também o nosso canal no YouTube, onde estamos, e tem o WhatsApp para você interagir, participar, conversar conosco desde já o comecinho do ano. 98132-4088 é o nosso número. E a gente está com o João Paulo Medeiros em linha. João Paulo Medeiros que acompanha todo esse processo aí de posse, de eleição de presidência da mesa da Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa. Oi, João, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos os seus ouvintes. Exatamente, estou aqui na Câmara de Vereadores de João Pessoa, acompanhando essa solenidade de posse dos 29 vereadores que foram eleitos ano passado. Todos já assinaram ali o termo de posse. Nesse momento, o vice-prefeito Léo Bezerra faz uso da palavra, ele que está representando o prefeito Cícero Lucena. Os dois serão empossados daqui a pouco, numa outra solenidade no Espaço Cultural. E a expectativa nesse momento agora é para a eleição da mesa diretora aqui da Câmara Municipal de João Pessoa. Após a posse dos 29 vereadores, eles irão votar e escolher os futuros membros da mesa diretora aqui da Câmara Municipal. 2 chapas estão inscritas nesse processo. Uma delas encabeçada pelo atual presidente, o vereador Dinho, e uma outra que tem como candidato à presidência o vereador João Almeida, do PDT. Inclusive, essa eleição da mesa diretora já foi motivo ali de um impasse, do imbróglio judicial, numa ação que foi movida pelo partido PDT, questionando a possibilidade de Dinho disputar mais uma reeleição. A expectativa nesse momento é para exatamente essa escolha, né? Que será feita daqui a pouco aqui no plenário da Câmara Municipal. Agora há pouco, antes do início da sessão, conversei com o vereador João Almeida, que está aqui presente, e ele falou, inclusive, sobre a ação do partido dele. Disse que lamenta ter que o partido ter que ingressar na esse processo interno aqui na Câmara. Ele disse que não critica a ação do partido, mas lamenta que a legenda tenha que ter chegado ao ponto de acionar a justiça por conta justamente desse impasse, né, de interpretação do entendimento do Supremo Tribunal Federal que motivou essa ação do PDT. João Almeida disse algo importante. Disse que caso o vereador Dinho seja eleito hoje à tarde, daqui a pouco, pela maioria dos membros da casa, ele não pretende judicializar mais à frente esse pleito. Então, já sinaliza na perspectiva de que realmente tudo será resolvido hoje aqui em plenário, com essa votação que será feita entre os 29 vereadores que compõem a Câmara aqui de João Pessoa. E o próprio João Almeida também falou sobre a possibilidade de vir a assumir a Secretaria de Segurança Pública do município. Disse que está à disposição do prefeito Cícero Lucena, não confirmou se recebeu o convite ainda, mas disse que se receber, assumirá a Secretaria de Segurança Pública, cargo que já foi ocupado por ele na primeira gestão do prefeito Cícero Lucena. Me parece que há, nesse momento, uma disputa interna ali em torno dessa vaga, né? Tanto o João Almeida como o vereador Tarcísio Jardim se dizem interessados em assumir a Secretaria de Segurança Pública Municipal e, claro, o resultado da eleição da mesa diretora da Câmara vai interferir, vai impactar justamente nessa futura escolha que terá
de ser feita pelo prefeito aqui da capital, Cícero Lucena, Carla. Obrigada, João, pelas informações. A gente acompanha um pouquinho do que está dizendo o vice-prefeito Léo Bezerra. Estamos com a transmissão da TV Câmara. Tranquilo. Qualquer novidade, a gente está por aqui para ir atualizando os nossos ouvintes na CBN. Combinado. Seguiremos juntos. A jornada continua. E podem ter certeza que nossa gestão será marcada pela vontade de fazer mais e melhor. Com fé em Deus e união, vamos transformar João Pessoa em uma cidade que orgulha cada um de nós. Por fim, encerro esse pronunciamento agradecendo mais uma vez a confiança do governador João Azevedo, que me defendeu, que defendeu a nossa continuidade ao lado do prefeito Cícero Lucena, ao qual eu tenho um carinho enorme. Eu acho que quem me conhece sabe o carinho que eu tenho ao governador João Azevedo, por tudo que ele tem feito pela Paraíba, por tudo que ele fez por João Pessoa, por tantos investimentos que foram prestados à nossa cidade. Os maiores investimentos da história da nossa capital estão assinados pela caneta do governador João Azevedo. E eu não poderia deixar de agradecer ao prefeito Cícero Lucena, que em todas as ocasiões ele demonstra que João Pessoa tem 2 prefeitos. E eu me sinto muito orgulhoso, presidente Dinho. Cada palavra do prefeito Cícero, quando ele menciona nas ordens de serviço, quando ele diz João Pessoa tem 2 prefeitos, ou quando a gente passa em algum caminho aqui na cidade, que tem uma praça para reformar, eu digo, prefeito, vamos reformar aquela praça. Ele faz, Léo Bezerra, cuide, você tem uma responsabilidade assim como eu. Estou buscando mudar a cultura do vice-prefeito da nossa cidade. Ser um prefeito, um vice-prefeito, como eu prometi na campanha. Prometi ser um vice-prefeito atuante, não ser coadjuvante e participar do dia a dia da cidade. A população que paga o nosso salário. Eu jamais vou ficar a reboque vendo o que pode ser feito e deixando de ajudar ao lado do prefeito Cícero Lucena, ao lado do governador João Azevedo, ao lado da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Então, queria agradecer a todos os servidores não só da Prefeitura, servidores da Câmara, porque, como eu disse no início da minha fala, vereadores, Guga, eu mencionei aqui que essa casa me deu regra e compasso. Eu sei o que é ser vereador, eu sei o que é ser filho de um vereador, eu já senti as emoções, as boas, as ruins, mas a gente tem que sempre, não só que estar com um sorriso no rosto, não é para enganar ninguém. É porque, às vezes, a população nos procura até por uma palavra de consolo. E a gente tem essa responsabilidade de juntos, mudar a realidade da nossa cidade. Eu tenho certeza que, com o avanço, presidente Dinho, vereador Marcos Vinícius, das emendas impositivas, os vereadores participam cada vez mais, não só do orçamento, mas mudando a vida dessas pessoas. Então, me ponho aqui, presidente, mais uma vez à disposição, na condição de vice-prefeito, de gabinete aberto, independente de bancada de situação ou bancada de oposição, porque eu sei que o denominador comum é o mesmo, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, meu muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Tá aí, a gente ouviu o finzinho, né, do discurso do vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, que frisou muito fortemente que não abraça para si o papel de coadjuvante, né? Exatamente, Carla. E Léo Bezerra, que faz parte aí dessa nova safra de políticos aqui do Estado, do PSB, né? Ele que é do PSB e que certamente deve ocupar e tentar ocupar mais espaços na política da Paraíba, mas desde já tem demonstrado de fato que não quer ser coadjuvante. Se você acompanhar, por exemplo, as redes sociais de Léo Bezerra, vai perceber que, de fato, como ele disse, vai para as inaugurações, supervisiona obras, inclusive porque eu imagino que não seja apenas um objetivo dele, mas é uma cobrança da própria população, que vota no vice e espera que ele não seja apenas um mero enfeite da administração municipal, digamos assim, porque no passado isso aconteceu muito, né? Inclusive, na eleição recente para a Prefeitura de João Pessoa, nós tivemos um protagonismo maior dos vices, né? Nós tivemos uma disputa ali, inclusive, entrevistamos os vices, né? Exatamente. Aqui na CBN, justamente por esse papel importante que eles desempenham nas administrações municipais.
Eu, inclusive, trago aqui o que diz a Lei Orgânica do município de João Pessoa. No artigo 53, afirma que o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem atribuídas pela legislação, auxilia o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais, o substituirá nos casos de ausência, impedimentos e licença e o sucederá no caso de vacância. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato, e ainda a lei afirma que, em caso de impedimento do prefeito e do vice, ou vacância do cargo, assumirá o presidente da Câmara. Mas o fato é que esse textinho aqui não limita mais a função do vice-prefeito, né? Como eu disse, por uma demanda do próprio eleitor, que hoje quer muito mais do político do que aquilo que eventualmente diz o que for protocolar, né, de um vice-prefeito. É realmente algo que precisa ser destacado e o vice é cobrado tanto quanto o prefeito. Muito mais do que imagem, né? Muito mais do que imagem, exatamente. Felipe, e agora é para valer, né? Vai começar o 4º mandato de Cícero Lucena, reeleito aqui na capital. E a gente sabe que início de administração também traz muitas adaptações na equipe, né? O que a gente já pode dizer ou pode imaginar que aconteça a partir de amanhã, primeiro dia útil da nova administração? No caso de Cícero, Carla, eu não diria que vai ter muitas novidades, porque é uma administração de continuidade, né? Imagino que o que vai haver de novidades, como já conversamos aqui mais cedo no início do programa, são as adaptações políticas, né, para acomodações políticas, né? Inclusive para espaços na Câmara Municipal e também aqueles espaços que são ali solicitados pelos partidos aliados ao prefeito Cícero Lucena. No mais, é dar andamento aos projetos, até porque o prefeito que foi reeleito, ele já continuou no mandato no dia seguinte à eleição, né? Então, de fato, é cumprir aquelas promessas que foram prometidas, né? Foram trazidas à tona na eleição e, eventualmente, nos próximos dias, o prefeito vai anunciar publicamente as próximas alterações que, eventualmente, serão feitas na gestão municipal, mas, na minha avaliação, elas serão mínimas. O prefeito vai dar andamento à gestão que conseguiu lograr êxito nas urnas. A gente agora há pouco estava falando dos desafios, né, que a cidade de João Pessoa apresenta para qualquer gestão, e eu me lembrei que também esteve muito nos noticiários e promete continuar agora em 2025, porque não é uma situação concluída, encerrada, solucionada, é a história do Parque da Cidade, né? Que é uma pedra no sapato aí da administração, porque avança e para, e aí é justiça para cá, justiça para lá, decisões diferentes e a obra fica empacada, né? E é uma obra importante para essa administração e para a cidade também. Com certeza, que inclusive é importante para a cidade, porque a gente estava falando da questão do meio ambiente, que é um dos principais desafios para João Pessoa, e é justamente o meio ambiente, né, que tem sido a grande discussão judicial em relação a esse Parque da Cidade. E eu diria, conversando recentemente com algumas fontes da gestão municipal, perguntando justamente quais são os desafios, e a fonte me dizia que é justamente conseguir êxito na justiça para dar andamento a esse Parque da Cidade, que foi uma das principais bandeiras do prefeito, porque ela trata não somente de infraestrutura, mas também de uma área imensamente verde, né? Que há, inclusive, mobilizações dos moradores lá da região onde o parque será instalado, para que essa obra, de fato, saia do papel. Ela envolve, claro, uma questão de estudo ambiental, que a gestão já apresentou, porque a gente lembra que há uma discussão sobre as corujas, né, que moram e que são encontradas naquela região, e o que se espera é que a justiça consiga trazer uma decisão que seja equilibrada, né, que consiga preservar o meio ambiente, mas que também não paralise o andamento de uma obra que, no meu modo de pensar, será de fato importante ali para a cidade. O que não pode é ficar esse indo e voltando, né? Porque, no fim das contas, a maior prejudicada será a população. Felipe, e em relação ao relacionamento com a Câmara, né? O que a gente pode dizer que Cícero Lucena vai encontrar, Léo Bezerra,
também, né, eventualmente, o que vai sair daí, da composição da Câmara em relação à Prefeitura, de apoio, de oposição, o que a gente pode dizer? A oposição é a grande minoria na Câmara, né? Cerca de 4 vereadores apenas fazem parte da oposição, com destaque ao vereador Marcos Henriques, do Partido dos Trabalhadores, que, curiosamente, votou em Cícero Lucena, mas faz oposição ao gestor. Votou em Cícero por conta de Marcelo Queiroga, que no segundo turno disputou a eleição contra o prefeito reeleito. Haverá também uma oposição mais firme, creio eu, do vereador Fábio Lopes, ali do PL, Milanês, que foi Milanês Neto escolhido como o líder, né, dessa bancada de oposição, mas o prefeito não terá dificuldades para governar, já que a imensa maioria estará ao lado dele na Câmara Municipal durante as votações, que são importantes para o andamento da administração municipal. Apesar disso, considero, Carla, que a oposição é fundamental também para a democracia. Espera-se que a oposição tenha voz, né, na Câmara Municipal, que não seja tolhida a voz da oposição, porque a partir da crítica da oposição é que o trabalho do gestor, Cícero Lucena, será aperfeiçoado, né? A oposição não deve ser vista como empecilho. Como um empecilho, né? Nem deve ter o seu trabalho demonizado. O prefeito Cícero não deve ter nenhum tipo de embaraço na Câmara Municipal de João Pessoa, porque conseguiu formar uma ampla margem de apoio para essa próxima legislatura. A oposição seguirá diminuta, mas que isso, de fato, não seja um embaraço para que a oposição consiga fiscalizar, consiga apresentar as falhas e que a gestão tenha essas críticas como um meio de aperfeiçoar aquilo que é importante para a cidade, aquilo que, de fato, precisa de uma atenção maior, né? É o que a gente espera. Felipe, vamos mudar de cidade? O que a gente pode dizer de Bahia, Cabedelo? Já tem as notícias desses lugares? Em Bahia, a prefeita Tarciana Leitão está tomando posse nesse momento, né? Assim como acontece em João Pessoa, ela é aliada do governador João Azevedo, ela é do Partido Progressistas. Quem é Tarciana Leitão? Para quem não sabe, ela é esposa do deputado Felipe Leitão, que recentemente passou a ter a sua base eleitoral também na cidade de Bahia. Tarciana Leitão, que foi escolhida pela ex-prefeita, agora ex-prefeita, Luciene Gomes, como sucessora e conseguiu êxito. Tarciana disputou contra Domiciano Cabral, do MDB, esposo da ex-prefeita Sara Cabral, que tentou disputar, mas não conseguiu por estar inelegível. Em Bahia, a Câmara é formada por 17 vereadores, a maioria também vai formar a base de apoio da prefeita Tarciana Leitão. Curiosamente, há um acordo lá em Bahia para que 2 Adrianos comandem a Câmara Municipal. No primeiro biênio, Adriano do táxi. E no segundo biênio, no primeiro biênio, Adriano Martins, ele que é do MDB. E no segundo biênio, seria Adriano do táxi. Hoje está sendo a posse também dos vereadores e a expectativa é que Adriano Martins seja eleito presidente da Câmara Municipal. Ele que é, portanto, da base da prefeita Tarciana Leitão. A gente já falou de Santa Rita também e essas cidades são importantes porque elas devem fazer, inclusive no meu modo de pensar, um trabalho conjunto com João Pessoa, né? Porque todas essas cidades formam a grande João Pessoa e enfrentam problemas comuns. Semelhantes, né? Problemas semelhantes. No caso de Bahia, há um problema ainda maior, que é o saneamento básico, é um problema histórico. A maior parte da cidade não é coberta pelo saneamento básico, então acho que esse será o principal desafio da prefeita Tarciana Leitão, mas também problemas relacionados à saúde do município, que já noticiamos aqui recentemente, muitas vezes a paralisação de médicos em decorrência da ausência de pagamento a esses profissionais que fazem a medicina lá na cidade de Bahia, mas também problemas de infraestrutura, de lixo. Bahia sofre com problemas crônicos e a prefeita terá um desafio enorme aí pela frente. Agora, 3h52. Vamos voltar a Campina Grande, restabelecer contato com Pedro Pereira. Estamos ao vivo para Campina Grande também, nesta tarde de 1º de janeiro de 2025. Pedro Pereira, oi, o que você nos conta agora? Exatamente, Carol Santos, estamos de volta aqui de Campina Grande. Carlos Visani por aqui, viu? Perdão. É o costume, eu nem disse nada porque é o costume, Pedro.
É o costume de todos os dias. Eu costumo chamar a Isabel, todo mundo. Acontece, Pedrão. Todo mundo é Carol. Somos todos Carol. Sim, justamente, Carol Santos, que neste momento está descansando, merecido descanso. Um beijo, Carol. Isso. E neste momento, Carla, os vereadores estão assinando o termo de posse. Eles que já fizeram o juramento, estão terminando a assinatura do termo de posse. O vereador, inclusive, o vereador Rostam Paraíba, do Progressistas, acabou chegando um pouquinho atrasado na sessão, teve que jurar novamente o seu mandato de forma isolada, mas agora todos estão assinando. Estamos na reta final desse momento da solenidade e logo após esse momento teremos a eleição da mesa diretora aqui em Campina. Vale lembrar que, pelo rito democrático, apenas após a eleição e posse da nova mesa diretora e do novo presidente é que o prefeito Bruno Cunha Lima poderá ser empossado. Então, temos que aguardar a posse muito provavelmente do vereador Saulo Germano, muito provavelmente não, do vereador Saulo Germano, já que a chapa é única, para que ele se caminhe alguns poucos metros da Câmara Municipal de Campina Grande até o Teatro Severino Cabral e com isso dê posse tanto a Bruno Cunha Lima quanto ao seu vice Alcindor Vilarim. A tendência é que a posse de Bruno atrase um pouco, estava prevista para agora às 4 da tarde, deve começar por volta das 4h30, 5 horas, e com isso Bruno estará apto a dar sequência ao seu primeiro mandato pela segunda vez como prefeito de Campina Grande, tendo alguns desafios a cumprir nestes próximos 4 anos. Eu ouvia vocês falando agora há pouco de alguns desafios que Cícero Lucena terá aí pela capital. Aqui em Campina, Bruno também terá alguns desafios a superar. Um deles, eu já citei, o maior talvez, é a questão da melhoria do relacionamento entre os poderes de Campina Grande, o executivo com o legislativo principalmente. Alguns ruídos foram vistos, noticiados e identificados durante os últimos anos, mas alguns desafios de gestão também Bruno terá a missão de superar. Na área da saúde, terá que buscar entregar à população o Hospital da Criança da cidade, promessa desde os tempos do prefeito Romero, que Romero inclusive inaugurou uma primeira etapa antes de terminar o seu mandato há mais de 4 anos. A segunda etapa da obra não foi entregue, foi muito utilizada pelos rivais de Bruno no período eleitoral. Bruno inclusive já prometeu, tanto durante a campanha quanto após ela, de que vai entregar neste segundo mandato esse importante aparelho de saúde para a cidade. Na educação, obviamente, a melhoria dos índices. Campina Grande lidera alguns índices, mas apresenta algumas falhas em outros, principalmente no índice de educação básica, o IDEB. A construção de creches, outro ponto tocado pelos adversários do prefeito de Campina Grande, prefeito reeleito, no período da campanha. É um ponto que a Campina Grande não construiu nenhuma nova creche, reformou as que já tinha, mas não construiu nenhuma outra nova. Também passa por uma promessa de campanha esse aumento da absorção dessas crianças na educação municipal. E, claro, a melhoria da mobilidade urbana. Campina Grande é uma cidade em crescimento, hoje conta com quase 500 mil habitantes, uma população flutuante quando a gente soma com as cidades circunvizinhas que beiram os 800 mil, e a cidade começa a apresentar alguns gargalos que precisam ser resolvidos pelo gestor de plantão. São gargalos históricos, mas que recaem sobre os ombros daquele que está no poder e que vai estar no poder a partir de hoje. Então, Bruno tem essas situações a resolver e, claro, a pedir ajuda, ser ajudado, auxiliado pelo novo presidente da Câmara, o seu aliado Saulo Germano, assim como também pelo seu vice Alcindor Vilarim, que são duas pessoas que têm ótimo trânsito entre os parlamentares da cidade. Parlamentares esses que fazem a cidade, que podem facilitar ou dificultar um pouquinho a vida do gestor que vai tomar posse a partir de daqui a pouquinho. A gente está acompanhando aqui ao vivo a solenidade de posse dos vereadores, todos já assinaram o livro e daqui a poucos instantes acontece a eleição para a nova mesa diretora, que vai comandar a primeira parte dessa 19ª legislatura até o dia 31 de dezembro do ano que vem.
Em poucos instantes a gente volta com mais informações, inclusive trazendo a fala do presidente Saulo Germano, que vai ser eleito daqui a poucos minutos. Carla. Obrigada, Pedro Pereira. Obrigada. Até mais. 3h58. A gente vai para o intervalo agora e volta já já. CBN Cotidiano. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade, Marena. Scrooge, essa batata tá demais. Tá demais. Tá muito mais crocante. Scrooge tá demais. Tá muito mais gostosa. Scrooge tá demais. Essa batata tá. Essa batata tá. Essa batata tá demais. Tá demais. Scrooge, a batata da São Brás. Chega mais, prova aí. Scrooge, essa batata tá demais. Há mais de 27 anos, a Sampaio Odontologia transforma vidas através do sorriso. Com mais de 30 mil pacientes reabilitados, combinamos tecnologia e atendimento personalizado para cuidar de você. Agora em novo endereço, em Tambauzinho, Rua Manuel Paulino Júnior, 290. Agende agora mesmo sua consulta pelo 98743-5404. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, recolheu 980 toneladas de lixo das ruas da cidade do Rio de Janeiro depois do Réveillon. Só de Copacabana, na Zona Sul, foram retiradas mais de 500 toneladas de resíduos. O bairro recebeu mais da metade dos 5 milhões de pessoas que participaram da celebração, de acordo com o levantamento da Rio Tour. O público pôde acompanhar uma queima de fogos de 12 minutos e uma festa com shows de Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Anitta. Em toda a capital fluminense foram montados 13 palcos. Em Brasília, cerca de 200 mil pessoas acompanharam a virada do ano na Esplanada dos Ministérios. A estimativa é da Secretaria de Cultura. O público acompanhou shows dos cantores Leonardo e Zé Vaqueiro. Hoje, os garis do Serviço de Limpeza Urbana recolheram 9 toneladas de lixo do local, volume menor do que as 11 toneladas removidas da região central do Distrito Federal no ano passado. Parte da Europa perdeu nesta quarta-feira o acesso ao gás natural fornecido pela Rússia, que chegava ao destino por meio de gasodutos que cruzam a Ucrânia. O contrato foi assinado em 2019, tinha duração de 5 anos e não foi prorrogado por causa da guerra entre russos e ucranianos. A União Europeia reduziu a dependência do combustível russo ao longo do conflito. A interrupção do serviço, no entanto, deve afetar com mais gravidade países do leste do continente, como Moldávia e Eslováquia. No horário de Brasília, 4h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir, na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente, agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. 4h06, estamos entrando na terceira hora, sim, terceira hora de CBN Cotidiano, porque hoje começamos mais cedo, neste 1º de janeiro de 2024, de 2025, tô querendo voltar um ano, olha, 2025, a gente está com um programa especial, porque nós estamos acompanhando as posses dos prefeitos, vices e vereadores eleitos no ano passado, aí sim, 2024. Então, nós estamos nesse programa especial, dando as boas-vindas, né, ao ano que se inicia e também acompanhando esse momento importante da política e que é um momento importante para a vida de toda a população. Falamos aqui sobre a Câmara de João Pessoa, a Câmara de Campina Grande, já falamos sobre os prefeitos reeleitos e agora há pouco começou a votação para a escolha do presidente da Câmara de João Pessoa. Então, vamos já direto para acompanhar a transmissão dessa votação. A gente está com o sinal da TV Câmara. Dos 4 mandatos que tive passados, estou aqui para, no 5º mandato, fazer muito mais. Aprender com meus erros e tentar acertar um pouco mais. Portanto, vereador Dinho, Chapa 2, está aqui, humildemente, né, para compartilhar com vocês esse sentimento e dizer que ganhar sempre foi uma possibilidade. Mas esse Carla que discursa nesse momento na Câmara Municipal de João Pessoa é o vereador João Almeida, do PDT, que, como dissemos um pouco mais cedo, manteve a candidatura dele contra o favorito Dinho até as últimas horas e levou o nome aí para a disputa na Câmara Municipal de João Pessoa. Ele não deve, obviamente, vencer diante de tudo aquilo que já apuramos, com Dinho sendo o grande favorito nesse momento, mas certamente João Almeida busca talvez algum outro espaço da gestão municipal. É isso que vamos buscar entender nas próximas horas, nos próximos dias, mas nas últimas entrevistas que concedeu à CBN, João Almeida disse que faz esse movimento também para defender
uma democracia interna na Câmara Municipal de João Pessoa, já que o atual presidente Dinho detém a grande maioria dos apoios, com cerca de 23 vereadores ao lado dele. E a gente tem uma fala de João Almeida à CBN agora à tarde, né? Isso, o vereador João Almeida conversou lá com João Paulo Medeiros sobre o futuro dele se não for eleito presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos ouvir o que ele respondeu em relação a esses espaços na Câmara Municipal. E vou fazer o possível, talvez o impossível, para dar o melhor de mim, seja como secretário, seja como vereador, para que a gente possa fazer de João Pessoa, junto com o Cícero, né, os melhores 4 anos de João Pessoa. Houve convite, já houve conversa em relação a isso? Sim, a gente conversa sempre. Cícero, além de um parceiro político, é um amigo, é um cara que eu admiro, né, pelo seu posicionamento, pela sua conduta enquanto prefeito. Aí, se houver sim um convite, a gente vai sim, aceitaria. Né, caso fosse, obviamente, se eu perder aqui a eleição, né, primeiro, sabe? Mas, obviamente, eu teria muita felicidade de participar, até porque a própria guarda de João Pessoa, a voz da guarda é um pedido que a gente volta. Eu fico muito lisonjeado com isso, sabe? São homens e mulheres ali, concursados, efetivos, e que já pediram, já me chamam, pediram ao próprio prefeito que a gente retorne, e para mim é motivo de muita vaidade hoje de dizer isso, e se convidado for, obviamente eu retornarei. Vereador João Almeida, portanto, questionado sobre eventualmente assumir a Secretaria de Segurança Pública de João Pessoa, mas a gente lembra que esse espaço hoje tem sido destinado, ou pelo menos cotado, né? Esse espaço é cotado para que seja ocupado pelo vereador Tarcísio Jardim, do Progressistas. O fato é que vamos acompanhar, de fato, qual será a definição do prefeito Cícero Lucena e o resultado dessa eleição que está acontecendo agora. Vamos, inclusive, acompanhar mais um pouquinho aí da votação para a presidência da Câmara. Muito orgulho, vereador Marco Vinícius, de votar em Vossa Excelência para presidente. Tive muito orgulho, vereador João Corujinha, de votar em Vossa Excelência para presidente nesta casa. E hoje, pela ordem alfabética, volto à minha história do meu primeiro mandato, que numa decisão desta casa em empate, e o ex-vereador Pedro Alberto Coutinho, que Deus o tenha, que fez parte muitos anos nesta casa, me chamou... Esse é o vereador Jim Dowsley, atual presidente, falando. Quando ele foi chamado para votar na eleição, ele pediu uma questão de ordem. Está discussando. Naquela época eram 21 vereadores e a eleição estava empatada. A ex-vereadora, ex-deputada Nádia Paletó, que está aqui presente, tinha 10 votos. E, na época, o presidente concorrente dela era o professor Paiva, e eu fui o último voto a decidir, e aquela eleição, o professor Paiva ganhou por 1 voto. E a vida nos ensina. Tanto é que, nessa eleição, mesmo eu tendo votado contra a Nádia, naquela época, esta eleição tive a honra dela ter votado em mim. Então, Nádia Paletó, a política nos ensina, a roda gira, o mundo nos ensina, as dificuldades nos ensinam. Evásio Bezerra, meu professor Edmilson. Evásio me chamava, naquela época, de menino prodígio, eu e João Almeida. E, João, eu quero lhe dizer que terás o respeito, a amizade, reciprocidade de todos os 28 vereadores aqui desta casa. Eu não serei eleito aqui agora para quantos votos aqui, que eu nem sei contar quantos eu vou ter. Eu serei eleito para ser presidente dos 28 vereadores aqui desta casa. De mim, (28) porque o meu é 29, João. Só não me... 28, porque eu sou o 29. Então, quero dizer a você, João Almeida, não só a você, olhando a Fábio Carneiro, olhando a João Corujinha,
olhando a meu amigo Bosquinho de escola, de ginásio, que começamos na vida pública junto, e terão o meu respeito, a minha amizade, a minha reciprocidade e a minha admiração, mesmo que os outros e que já declinaram o voto aqui para mim. Eu não serei presidente da casa para mim, para Dinho. Eu serei para os 28 vereadores e para a população de João Pessoa, que é nessa que eu acredito. Inclusive me despedindo, que será o meu último mandato de vereador. Eu não sei qual vai ser a minha opção política daqui a alguns anos, mas quero dizer que vou me despedir desta casa honrado, de cabeça erguida, querendo, preparado para terminar este prédio aí na frente. Um pouco da fala do vereador Dinho Dowsley e falando antes do fim, né, da votação. Curiosamente, Carla, exatamente. É como um discurso de vitória antes do resultado das urnas, né, da votação. Ele pediu uma questão de ordem e já está discursando, dizendo que vai respeitar aqueles parlamentares que não votaram nele nessa eleição, incluindo o João Almeida, que é o seu oponente, e que vai legislar aí de acordo com o interesse público, que é aquilo que a gente espera, né? Com respeito a todos os vereadores, inclusive aqueles que fazem oposição, e com foco no interesse dos eleitores, sobretudo. Felipe, com esse atraso na solenidade toda na Câmara, oficialmente atrasada a posse do prefeito Cícero Lucena. Oficialmente atrasada a posse do prefeito Cícero Lucena, que estava prevista para acontecer às 4 horas da tarde, né? Como dissemos aqui, o tempo 4h15 todo. 4h15 agora. Exato. Lembrando que os vereadores, depois que terminarem aí a sessão, seguirão para o Espaço Cultural, onde vai acontecer oficialmente, né, a posse do prefeito Cícero e do vice Léo Bezerra. Lembrando que o prefeito Cícero Lucena, antes dessa posse oficial, ele participou às 3 da tarde de uma missa em ação de graças na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves e, portanto, essa missa é seguida, deverá ser seguida pela cerimônia de posse, que acontecerá na Praça do Povo do Espaço Cultural. Carla, a qualquer momento deve sair o resultado aqui da votação da eleição do presidente Dinho, que acaba de ser, inclusive, reeleito. Dinho acaba de ser reeleito presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. 4h16. Quem temos em linha? A gente está... Carla. A gente está tentando a Ana Beatriz Rocha, porque ela que vai acompanhar a posse do prefeito Cícero Lucena. Mas enquanto a gente não consegue com ela, ficamos por aqui. Diga, Felipe. Para quem está nos acompanhando, já temos o placar. O vereador Dinho Dowsley recebeu 24 votos e o vereador João Almeida recebeu 4 votos. Recebeu 5 votos, nessa eleição. E o vereador Dinho, o próprio presidente que estava ocupando a presidência até então, acaba de anunciar o resultado. Ele foi reeleito com essa votação aí estrondosa, como já era previsto que aconteceria. Eu disse que ele teria 23 votos, né? Na verdade ele tinha 23 apoios ali nos bastidores, teve um a mais, 24 votos aí nessa eleição, certamente com o próprio voto dele, né? 23 vereadores mais o voto dele. Já pode respirar aliviado, né, Felipe? Certamente. E agora partir para os desafios que essa missão lhe confere, né? E Sim. Como eu sempre digo, que o interesse público agora possa, de fato, reger o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu falei respirar aliviado porque a gente sabe, e a gente até comenta por aqui várias vezes, que promessas às vezes não se concretizam, né? Então tem todas essas contas de bastidores, quem prometeu que ia votar, quem, né? E aí você conta e está tudo certo, mas é um certo que até ser oficial não vale, né? Então agora é oficial, os votos foram dados e ele pode respirar aliviado, inclusive no fim dessa história toda com a justiça, né? Tá aí. A gente não pode falar de eleição do ano passado sem falar de uma questão
que, de certa forma, apareceu mais fortemente. Não sei se é algo inédito, acho que não, mas fortemente como foi esse ano passado, eu não tenho notícia de que tenha havido, que foi essa preocupação com a interferência de facções criminosas, né, no processo eleitoral. Isso marcou muito o processo todo e deixou a sociedade muito, muito atenta e muito em alerta. Sem né? dúvidas, eu diria que foi o principal fato dessa eleição no campo das investigações da Polícia Federal, que deflagraram, né, 2 operações, a Operação Mandária e depois a Operação Território Livre, que investigam essa ligação, né, das organizações criminosas, do crime organizado com o poder público, a partir da indicação de apoios, né, a partir da indicação de espaços na administração pública em troca de apoios, o que em tese interferiu no voto, né, do eleitor. Isso é o que está sendo investigado pela Polícia Federal e foi amplamente divulgado pelos investigadores. Mas isso não interferiu no resultado das urnas, né? Aquelas pessoas que foram investigadas conseguiram obter êxito nas urnas. Inclusive o presidente da Câmara, Dinho Dowsley, que foi reeleito agora mais uma vez para a presidência da Câmara, chegou a sofrer medidas restritivas, utilizou tornozeleira eletrônica, chegou a ser afastado também da função, não do mandato. Posteriormente, essas medidas restritivas foram derrubadas e ele conseguiu manter, além dos votos que ele obteve nas urnas, o seu capital político dentro da Câmara Municipal de João Pessoa, sendo reeleito com a ampla maioria dos votos dos vereadores. Na medida em que essas investigações aconteciam durante o pleito eleitoral, havia essa dúvida, né, de que forma esse capital político das pessoas investigadas seria atingido esse capital político, mas o fato é que eles conseguiram manter, né, esse apoio tanto nas urnas, é claro que as investigações seguem, quanto também internamente a partir das articulações que são feitas. O vereador Dinho, portanto, mantendo o seu capital político dentro da Câmara Municipal de João Pessoa, apesar das investigações. Agora, o fato é que tudo isso precisa ser apurado. Os culpados que eventualmente tiverem, de fato, comprovação na justiça que paguem, né, pelas eventuais irregularidades, e aqueles que forem inocentes, que realmente que não tenham, que né, possam deixar seus pra nomes trás. ligados a esses escândalos, mas que é um desafio para a justiça eleitoral, para a democracia a partir de agora, né, que não haja essa interferência, até porque a democracia não pode ser abalada pelo crime organizado. As pessoas já sofrem muito a partir da violência urbana, né, com a ação desses grupos criminosos, e a democracia não pode ser vítima também desse processo, que as próximas eleições estejam preservadas, né, da ação eventual desses grupos criminosos. 4h21, tem ouvinte participando aqui pelo nosso WhatsApp, 981324088. Quando eu digo que os nossos ouvintes são os melhores, eu não estou brincando, eu estou dizendo a verdade, porque hoje, feriado, dia 1º de janeiro, muita gente foi para a festa, né? Deve estar aí meio preguiçoso agora, enfim, mas o pessoal está por aqui falando, mandando mensagem, participando do nosso CBN Cotidiano especial de posse. Eu tenho o Roberto Lima, vou frisar aqui a participação dele. Separei aqui. Boa tarde, já estou aqui na escuta. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Roberto, para você, para sua família, para todos os nossos ouvintes. Obrigada, porque o Roberto está sempre conosco, de manhã, de tarde, todos os dias. Ele bate o ponto aqui e tem a gentileza de passar, nem que seja para dizer só o boa tarde, que já está na escuta. Então, obrigada, Roberto, que em 2025 a gente possa estar assim juntos também, né, nessa missão de compartilhar a notícia, né, de levar a notícia até os nossos ouvintes. Tem o Laércio Rodrigues também aqui conosco, o Fernando Ricardo dizendo: boa tarde, Carla, uma overdose de CBN Cotidiano, sinônimo de muito trabalho em 2025. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Fernando. É isso. A gente começa bem o ano quando começa já trabalhando, né? Não, Felipe Nunes? É isso mesmo, Carla. É muito bom começar o ano
com o pé direito, né, participando aí da posse, dessa cobertura de posse dos eleitos, porque fizemos uma cobertura belíssima, diga-se de passagem, modéstia à parte, das eleições, e digamos que hoje é a coroação, né, também dessa cobertura desse processo com a posse dos eleitos. Acompanhamos tudo de perto, né, com a nossa equipe integrada, Rádio CBN, blogs, Jornal da Paraíba, Conversa Política, Pleno Poder e também a TV Cabo Branco. Fizemos uma bela cobertura, então é muito bom iniciar o ano de 2024. Isso é sinônimo que teremos também um ano muito produtivo aí, com muitos projetos pela frente. E o nosso ouvinte, claro, a gente deixa esse convite especial, né, para que eles dividam com a gente esses momentos tão importantes. É isso. Eu tenho o Henrique Júnior por aqui também. Boa tarde, com felicidade, Carlinha. Boa tarde, Henrique. Com felicidade, com muita felicidade. Ele mandou umas fotos para nós de pessoas numa espécie de protesto, com faixas, com cartazes. Aqui em Bahia, diz ele, os concursados estão na posse, reivindicando a chamada, já que todos os contratados foram exonerados ontem. Vagas tem, só falta chamar os concursados. O concurso de Bahia, com o edital de 2021, foi realizado em 2024 e até dezembro só foram convocados 46 profissionais das 3.407 vagas. Então fica aqui o registro do nosso ouvinte, o Henrique Júnior, a respeito dessa chamada para o concurso, né, para os concursados lá em Bahia. O pessoal está acompanhando a posse e aproveita para protestar. Agora, 4h24, agora sim, estou com a Ana Beatriz Rocha na linha. Oi, Bia, feliz ano novo para você. Onde você está? Oi, Carla, feliz ano novo para você e para todo mundo que acompanha esse CBN Cotidiano, né, especial neste 1º de janeiro. Neste momento eu estou no Espaço Cultural José Lins do Rego, aqui em João Pessoa, né, onde acontece na Praça do Povo. Em alguns instantes, a cerimônia de posse do prefeito Cícero Lucena e também do vice-prefeito Léo Bezerra, eles que foram reeleitos em 2024, né. É importante dizer que a gente já espera um atraso dessa cerimônia de posse, visto que a posse dos vereadores da capital também passou por um atraso de alguns minutos, então já estamos nessa expectativa de atraso. Mas por aqui, tudo se organizando, o pessoal da Banda Marcial da Guarda Civil Metropolitana também fazendo alguns testes para essa posse que deve começar daqui a pouco. A gente vai acompanhar, né, o discurso principalmente do Cícero Lucena. Estamos na expectativa, ele que venceu por pouco mais de 63% dos votos contra o então candidato Marcelo Queiroga, num segundo turno, e estamos na expectativa. Cícero Lucena, que agora assume pela 4ª vez, né, a prefeitura de João Pessoa, o 4º mandato dele como prefeito, que iniciou sua vida pública na década de 90, foi governador, foi senador da Paraíba, mas sem dúvida, se a gente falar num contexto de temporalidade e também de repercussão, é como prefeito que a sua carreira pública se destaca, né, como prefeito da capital paraibana, Carla. Então, estamos aqui, né, expectativa para o início da posse, que reúne autoridades, servidores públicos, pessoas da população de João Pessoa também que tem interesse em participar desse momento. Estamos por aqui na cobertura, e a cobertura completa no JPB2, na TV Cabo Branco, às 7 da noite. Volto contigo. Obrigada, Ana Beatriz Rocha, que vai acompanhar a posse do prefeito Cícero Lucena e do vice Léo Bezerra aí nos próximos minutos e horas, né? Porque a gente sabe que já tem um atraso, estava previsto para as 4 da tarde, já são quase 4h30. Oi, Felipe Nunes, chegou por aqui. Carla, só para complementar a informação que nós trouxemos, assim que saiu o resultado, né, o vereador Dinho Dausley foi eleito com 25 apoios, 25 votos, enquanto o vereador João Almeida obteve 4 votos nessa eleição, que consagrou Dinho para mais um mandato à frente da mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa. Como é composta a nova mesa diretora da Câmara? Dinho, obviamente, o presidente. A primeira vice-presidente é a vereadora Elisa Virgínia, do Progressistas. O segundo vice-presidente é Odon Bezerra, do PSB. O primeiro secretário será Marmute Cavalcante, do Republicanos. O segundo secretário, Marcos Henriques, do PT. E o terceiro secretário, Durval Ferreira, do PL. Essa é a nova composição da mesa diretora da Câmara de João Pessoa. Lembrando que os parlamentares eleitos em 2024 cumprem mandato aí de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. A 19ª legislatura será composta, como já dissemos aqui, por 27 homens e 2 mulheres. A grande maioria desses nomes aí
pelo menos 25, na base do prefeito Cícero Lucena, que terá muito facilmente seus projetos aprovados na Câmara Municipal de João Pessoa. Agora, 4 horas e 28 minutos. Antes do intervalo, registrar a participação da nossa ouvinte Tereza, que mandou uma mensagem carinhosíssima aqui para nós. Ela diz: boa tarde, feliz ano novo para você, Carla, e toda a equipe da CBN. Que vocês possam sempre fazer esse trabalho tão magnífico como sempre o fazem, com ética e muito respeito. Obrigada, Tereza. Feliz muito ano obrigado, novo para você. Ano novo o coração especial. da gente fica quentinho, né? Bate mais forte. Ah, muito bom, muito bom. Obrigada, um beijo para você. Para quem não sabe, a ouvinte Tereza é a minha mãe. Ai, um beijo para ela. Agora, 4h28, sim, vamos ao intervalo e a gente volta já. CBN Cotidiano. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inhanger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Inhanger. 3246-1801. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o governo Lula inicia o ano sem orçamento aprovado. A ausência da lei vai impor limites à execução das despesas da União até que uma proposta passe pelo Congresso na volta do recesso. O Planalto, no entanto, vai pagar normalmente as obrigações, como salários e aposentadorias, depois de publicar a LDO na terça-feira. O texto autoriza o governo a bancar essas despesas. E o FBI investiga como ato de terrorismo um atropelamento em Nova Orleans, com pelo menos 10 mortos e 35 feridos. O ataque aconteceu de madrugada na Bourbon Street, uma das mais movimentadas ruas da cidade da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. O autor da ação dirigia uma picape. Ele furou um bloqueio e jogou o veículo em alta velocidade contra a multidão. O público acompanhava as festividades de Ano Novo. O motorista desceu da caminhonete depois da ação e trocou tiros com policiais. Segundo a agência de notícias Associated Press, ele morreu, mas conseguiu ferir 2 agentes. Ambos têm quadro estável de saúde. E pelo menos 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no ataque da Rússia contra o centro de Kiev, na Ucrânia. 4 vítimas foram resgatadas dos escombros de edifícios danificados. A ação aconteceu nos primeiros momentos de 2025. Numa mensagem de Ano Novo divulgada horas antes da ofensiva, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu que fará o possível para acabar com a guerra nos próximos 12 meses. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Leite em pó, Tiguinho é muito bom. É gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo, pão, café quentinho, leite Tiguinho. É saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece. É feito com amor e carinho. Leite Tiguinho.
Tiguinho. Sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade, Marena. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo um mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN Cotidiano. 4h34, estamos de volta com o CBN Cotidiano especial que acompanha as posses de prefeitos, vices e vereadores eleitos no ano passado. O programa está em rede, então estamos com Campina Grande também nessa tarde, primeira tarde do ano de 2025. E falo agora com o Geraldo Jerônimo, que acompanha a posse do prefeito e vice de Campina Grande. Oi, Geraldo, boa tarde para você, feliz ano novo. Como é que está a situação por aí? Solenidade já começou ou ainda não? Oi, Carla. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Olha, a gente fala ao vivo aqui do Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, local onde acontece a cerimônia de posse, a posse oficial do prefeito reeleito Bruno Cunha Lima, aqui em Campina Grande. A cerimônia ainda não começou. E não começou, vai começar com atraso, por causa do atraso também na Câmara Municipal. Aí eu explico por quê. Está acontecendo nesse momento o discurso de cada vereador eleito e que está tomando posse. Os vereadores que estão tomando posse também hoje aqui em Campina Grande. E a cerimônia de posse do prefeito Bruno Cunha Lima só acontece após a finalização da posse dos vereadores na Câmara Municipal, aqui também em Campina Grande. Então, toda a cerimônia aqui no Teatro Municipal será presidida pela presidência da Câmara de Vereadores de Campina Grande, a Casa de Félix Araújo. Então, provavelmente vai acontecer a eleição e provavelmente o vencedor, o novo presidente da Câmara dos Vereadores de Campina Grande, será Saulo Germano, que aí ele irá conduzir a cerimônia aqui de posse do prefeito Bruno Cunha Lima e do vice Alcindor Vilarim. Aqui na Câmara, no Teatro Municipal, alguns secretários do atual prefeito já chegaram, Dunga Júnior, por exemplo, da Saúde, também o secretário da Constituição Civil, secretário de Obras, alguns secretariados já chegando, já tomando assento, muita gente também está aqui, está participando e vem acompanhar a posse do prefeito reeleito Bruno Cunha Lima. Conversei agora há pouco, inclusive com o vice, o Alcindor Vilarim, que também tomará posse no dia de hoje aqui no Teatro Municipal. Ele falou sobre a expectativa, né, de pela primeira vez assumir o cargo de vice-prefeito em Campina Grande, da responsabilidade, afirmou que irá acompanhar de perto e ajudar bastante, né, nessa segunda gestão de Bruno Cunha Lima à frente da Prefeitura de Campina Grande. Indaguei ele se existe a possibilidade de ele assumir algum cargo, alguma secretaria na gestão, nessa segunda gestão de Bruno, mas ele negou, por enquanto não existe essa possibilidade, vai ficar apenas como vice-prefeito de Campina Grande, o Alcindor Vilarim. Então, são essas as informações preliminares que a gente tem. A gente vai continuar aqui acompanhando a cerimônia de posse do prefeito reeleito Bruno Cunha Lima, só aguardando aí a finalização da sessão também, que está empossando os novos vereadores,
finalizar, que é pertinho aqui a Câmara dos Vereadores, praticamente por trás do Teatro Municipal aqui em Campina Grande, no centro da cidade. Terminando a sessão, aqui começa no Teatro Municipal. Carla, Felipe, volto com vocês. Obrigada, Geraldo Jerônimo. Obrigada, feliz ano novo para você e até mais. 4h38. A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro, várias mudanças nas leis brasileiras entram em vigor, incluindo o novo valor do salário mínimo, que será de R$ 1.518. O reajuste de 7,5% reflete a inflação acumulada de 2024 e o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, trazendo impacto nos salários que serão recebidos pelos trabalhadores a partir de fevereiro. O valor ficou R$ 10 abaixo do previsto anteriormente na regra de valorização real do salário mínimo, criada no início do governo Lula III, que considerava a inflação de 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e a variação do PIB de 2 anos antes. Com o INPC a 4,84% e PIB de 2023 a 3,2%, o salário mínimo seria de R$ 1.528 em 2025. O pacote fiscal do Ministério da Fazenda mudou a proposta e limitou o avanço ao arcabouço fiscal, com variação máxima de 2,5%. Regulamentação das bets. Essa é outra mudança na legislação que começou a valer hoje. O mercado regulado de apostas de cota fixa, conhecidas como bets, passa a vigorar no Brasil. As empresas do setor agora precisam cumprir regras específicas, como o uso do domínio bet.br e a realização de transações apenas por meios de pagamento autorizados pelo Banco Central. Essas mudanças trazem mais segurança para os apostadores. Entre as novidades está a proibição do uso de cartão de crédito para apostas e a garantia de saques solicitados que sejam depositados em até 2 horas. A regulamentação, que já era esperada desde a legalização da modalidade em 2018, avançou sob o governo Lula e ganhou força em 2023 com a sanção das regras e a criação de uma secretaria específica no início de 2024. E estão em vigor também, a partir de hoje, as novas regras para o benefício de prestação continuada, o BPC. O benefício é pago no valor de um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família. De acordo com a lei sancionada pelo presidente Lula, o BPC estará condicionado ao cadastramento biométrico e à atualização cadastral a cada 2 anos. Segundo o texto, o cálculo da renda familiar para a concessão do benefício considerará a soma dos rendimentos mensais dos membros da família que vivam sob o mesmo teto. Desse modo, a renda de cônjuge e companheiro não coabitante não entra no cálculo de renda familiar para ter acesso ao benefício. Além disso, o benefício recebido por uma pessoa da família não entra no cálculo. Assim, pode haver 2 BPCs pagos na mesma residência se houver 2 idosos ou mais alguém com deficiência. 4h41. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. CBN Cotidiano. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Durante esse ano, o Hospital Visão teve muitos motivos para comemorar. Afinal, você esteve ao nosso lado.
No ano novo, faça, refaça, conquiste, crie, reinvente. O Hospital Visão deseja a todos boas festas e que em 2025 não faltem oportunidades para enxergar a vida com um novo olhar. Queremos aproveitar cada uma delas junto com você. Hospital Visão, bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. CBN Cotidiano. 4h43. A gente volta a falar com Pedro Pereira em Campina Grande, porque a eleição da mesa diretora está começando por lá agora. Oi, Pedro. Neste momento, com a votação da mesa diretora aqui de Campina Grande acontecendo, vamos dar um pulinho por lá, saber como é que votam os vereadores. Vou chamar. Eu irei... Vou ler por ela. Senhores vereadores, iniciaremos a votação da eleição da mesa diretora para o biênio 2025 e 2026. Ao tempo que eu gostaria que a técnica dessa casa ficasse atenta, vai ser nominal. É aberta. De acordo com o parágrafo 3º da nossa lei orgânica do município, a votação é aberta. Então, chamarei o nome, o vereador no microfone, de se vota sim ou não a mesa apresentada. E eu quero perguntar aos senhores vereadores, de acordo com o nosso regimento interno, a votação é a cada um, presidente e vice-presidente. Mas como tem apenas uma só escrita, a mesa completa escrita, eu sugiro que nós dessemos o voto para toda a mesa. Alguém tem alguma dúvida ou não vota em algum vereador da mesa apresentada, por favor, que diga agora. Se tiver, aí infelizmente nós teremos que votar um a um. Tem algum vereador, se tiver, se pronuncie. Não? Vou perguntar mais uma vez para iniciar. Algum vereador tem alguma restrição quanto a um nome indicado e lido para a nova mesa diretora? A gente está escutando o vereador Decano Pimentel Filho do PSB, ele que é o vereador com mais mandatos na nova legislatura, presidindo a votação da mesa diretora aqui em Campinas. Sim ou não? Então você lê depois. Vereador Alexandre Pereira da Silva, como vota? Sim, senhor presidente. Ana Maria da Costa, Aninha Cardoso, como vota? Sim. Olha o som. Pedro, só para trazer Anderson para o nosso ouvinte, Pedro, o vereador Alexandre do Sindicato acabou de votar. Você tem como confirmar para a gente? Ele votou, portanto, em Saulo Germano, é isso mesmo? Exatamente. O vereador Alexandre do Sindicato, que era um nome que especulava-se que seria o oponente de Saulo nessa disputa pela presidência da mesa diretora, foi o primeiro a votar por questão de ordem alfabética e votou favoravelmente pela eleição de Saulo Germano a presidente da casa. Neste momento, cada um dos 23 vereadores estão sendo convocados pelo presidente da sessão, o vereador Pimentel Filho, a darem seu voto de forma individual.
Até o momento, nenhum parlamentar se opôs a nenhum dos nomes apresentados. Na leitura da chapa inscrita, uma mudança em relação à chapa que havia sido divulgada pelo próprio Saulo no decorrer da semana. Rafafá, do União, e Jô Oliveira, do PCdoB, mudaram de cargo. Agora, Jô Oliveira será a segunda secretária, enquanto que Rafafá será o terceiro secretário desta nova mesa diretora que está sendo eleita neste exato momento. A gente vai chegando à reta final da eleição, do voto dos parlamentares, e muito em breve, em questão de poucos instantes, Saulo, que está aqui neste momento ao lado do vereador Tovar Correia Lima, que representa a Assembleia Legislativa nessa solenidade de posse e eleição desses parlamentares para o próximo biênio, próximo quadriênio da legislatura, mas o próximo biênio da mesa diretora, ele que já está aqui celebrando, inclusive votando neste momento nele próprio para a presidência da casa. Vamos ouvir o restinho da votação. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Valéria Aragão? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Valéria Assunção? Voto sim, senhor presidente. Como é que vota o vereador Wellington Silva Barbosa? Sargento Wellington Silva Cobra. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Severino da Prestação. Oxente. Desculpa. Vereador Severino da Prestação. Voto sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Desculpe. Pega aqui, ó. É. Tudo. Oi. Pois é, Felipe. Está aí, portanto, a votação da mesa diretora da Câmara de Campina Grande por aclamação por 23 votos a 0. Saulo Germano é o novo presidente da Casa de Félix Araújo para o biênio que se inicia hoje e termina no dia 31 de dezembro do ano que vem, contando inclusive com o apoio de Alexandre do Sindicato, que por muito tempo polarizou a disputa com o próprio Saulo, e também do vereador presidente da sessão, Pimentel Filho, que nas últimas horas chegou a cogitar colocar o seu nome na disputa, mas acabou desistindo e apoiando Saulo nessa votação. Por aclamação, em uma eleição simbólica, Saulo é o novo presidente da Câmara dos Vereadores. Bruno continuará tendo um aliado da gestão à frente do Poder Legislativo. Felipe Nunes. Obrigada, Pedro Pereira, pelas informações. Felipe, agora já tem definição, então, do presidente da Câmara em João Pessoa e em Campina Grande. Em João Pessoa e em Campina Grande, o que a gente pode destacar, Carla, a situação é bem parecida. Os prefeitos Cícero Lucena e Bruno Cunha Lima não vão ter dor de cabeça com os vereadores, assim como está, por exemplo, em Santa Rita, eu já não digo o mesmo, porque a gente sabe que a eleição deveria acontecer hoje e não houve, porque os aliados do prefeito não têm a maioria ainda para a eleição do presidente, e uma ala de 11 vereadores acabou não conseguindo, eleger o presidente que, na visão deles, vai tornar a Câmara Municipal mais independente. Aqui em João Pessoa e em Campina Grande, os presidentes são aliadíssimos dos gestores municipais, não deverão dar nenhum tipo de dor de cabeça aos prefeitos, até porque eles têm a maioria. Cícero Lucena, sobretudo, com a ampla margem aqui na capital. 4h51, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN Cotidiano. 4h53. Os eleitos que tomam posse hoje têm o dever de governar para toda a população, incluindo os recém-chegados. Estou falando dos primeiros nascidos de 2025. Em João Pessoa, a repórter Zuíla Davi visitou 2 maternidades para conhecer as histórias que marcam o início desse novo ano. São pequenos cidadãos que simbolizam a renovação e os desafios do futuro. Vamos ouvir. Enquanto muita gente ainda acompanhava a queima de fogos com a chegada do Ano Novo, nascia na maternidade do Hospital Edson Ramalho, na capital, o primeiro bebê de 2025. David Wellington chegou ao mundo de parto normal, à 00:05, com 2,6 kg. Logo depois que nasceu, ele precisou ir para a UTI neonatal por causa de um cansaço. Mas a mamãe Caliane já ficou tranquila hoje de manhã, ao ver que o filho já estava bem melhor e com previsão de alta. Coração de mãe, né? Chega a ficar apertado. Mas quando eu chegar aqui e ver que ele estava melhor, quando eu chegar aqui a médica falou comigo, não, ele está bem. Já está tirando a sonda dele, ele vai mamar. Quando botou no peito, ele mamou bastante. Aí pronto. Já tá bem, né? Já tá bem, graças a Deus. Mãe de outras 2 meninas, Caliane está passando por dificuldades financeiras com a chegada de David, que veio sem ser planejado. Mas ela espera poder contar com a ajuda de quem puder. Eu não tenho nada, né? Só tenho roupa, fralda ele não tem. Já ele ganhou um pacote ontem para trazer hoje para cá. Já é a menina que tá botando daqui da UTI. Aí pronto. Já na maternidade Frei Damião, o primeiro registro de nascimento de 2025 foi do Nicolas, que nasceu às 4h30 da manhã de hoje, de parto cesáreo, com 3,1 kg. Feliz da vida, mas em recuperação por causa da cirurgia, a mamãe de primeira viagem não pôde falar. Mas a vovó fez questão de demonstrar a alegria da família com a chegada do netinho. É o primeiro filho dela. É o primeiro. E a vovó, tá feliz? Estou feliz demais. Mais linda, né? Estou muito feliz mesmo. Para as famílias desses bebês, 2025 já começou trazendo boas novas. E que seja assim, com amor e saúde, o ano todo. É o que a gente deseja. Agora, 4h56, nós vamos voltar a falar com João Paulo Medeiros. Oi, João, o que é que você nos conta? Oi, Carla. Já estou aqui no Espaço Cultural José do Rego, aguardando a solenidade de posse do prefeito Cícero Lucena. A gente acompanhou agora há pouco a posse dos 29 vereadores aqui de João Pessoa, lá na Câmara Municipal, e depois, logo em seguida, a eleição da mesa diretora. Acredito que vocês já trouxeram aí o resultado. O vereador Dinho foi reeleito mais uma vez com 24 votos contra 5 do vereador João Almeida e vai para mais um mandato à frente do Legislativo Municipal do biênio 2025 e 2026. Aqui no Espaço Cultural, a expectativa é para a chegada dos vereadores, né, que tomaram posse agora há pouco, que irão empossar o prefeito Cícero Lucena em mais um mandato. O prefeito não chegou aqui ainda. Quem está já no local é o governador João Azevedo, que vai participar dessa solenidade de posse do prefeito Cícero aqui no Espaço Cultural. Outras autoridades também já chegaram, alguns deputados já vi aqui circulando e vereadores aos poucos vão chegando, mas a expectativa é para a chegada dos demais membros da casa para que o prefeito Cícero Lucena possa tomar posse juntamente com o vice Léo Bezerra. Lá na Câmara, uma eleição sem surpresas. A eleição já deu esperado ali com o favoritismo de Dinho na disputa
e ele de fato acabou sendo eleito para mais um mandato lá no Legislativo Municipal. Logo após a eleição, a divulgação do resultado, Dinho fez um pronunciamento, disse que não vai retaliar os vereadores que não votaram nele, os 5 vereadores que não votaram nele, e que vai ser presidente da Câmara dos 29 membros da Casa, né, no próximo biênio. Adiantou também que não irá para a reeleição. Terá agora o seu último mandato como vereador, Dinho, que deve disputar, é bem provável, as eleições estaduais em 2026, disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Pelo menos foi isso que ele sinalizou, não citou diretamente a disputa na Assembleia, mas é isso que se projeta com essa decisão dele de não mais disputar um mandato lá na Câmara Municipal. A eleição, como eu disse, já com resultado aguardado, esse, que reconduziu o Dinho para mais um mandato, e aí fechando esse ciclo aí para o início da próxima legislatura, da atual legislatura, na verdade, que já começou com a posse dos vereadores lá na Câmara aqui de João Pessoa. Carla. Obrigada, João Paulo Medeiros, pelas informações. Agora 4h59. Ainda não tem o repórter CBN, mas tem as nossas considerações finais, né, Felipe? A gente já fala em 2026, é isso? Eu considero ainda cedo, mas a gente sabe que na realidade, nos bastidores da política, não. Já começaram a fazer isso, inclusive, calculando a partir da eleição do ano passado. Imagino que o governo ou a base governista terá uma equação a resolver, porque são partidos como PSB, republicanos e progressistas que precisam encontrar espaços, e são poucos esses espaços. Há uma grande pergunta: João Azevedo vai ou não disputar o Senado? Resposta que só virá em abril de 2026 e até lá haverá, portanto, essa indefinição de quem vai ocupar qual vaga, qual espaço, né? Na oposição, por outro lado, houve uma reunião recentemente de confraternização e que eles tentaram demonstrar ali algum afinamento em relação às eleições do próximo ano, tendo ali União Brasil, PSDB, MDB e até alguns personagens do PL demonstrando que estarão juntos em 2026. Mas ainda é muito cedo, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Imagino que nesse momento o maior desafio é o do governo do Estado na tentativa de arranjar os espaços ali para a formação dessa chapa. Falando dos apoios, não é, nessa eleição, como é que vocês diriam que se saiu o governador no fim das contas, Angélica Nunes? O governador está com a faca e o queijo para 2026, né? Porque ele detém a Prefeitura de João Pessoa, aqui na região metropolitana, vários aliados, a Assembleia Legislativa, né? A maioria está com ele, o presidente Adriano Galdino, tem maioria no Congresso, né? Tanto deputados federais e no Senado também. Ele tem uma senadora, né? Tem a senadora Daniela Ribeiro e 2 oposicionistas, mas assim, no geral, o governador tem um certo conforto, né, para o seu futuro político. Ele recentemente até falou sobre essa questão, né, de que há uma pressão da nacional, e aí quando ele fala nacional inclui tanto o PSB quanto o próprio governo federal, o vice-presidente Geraldo Alckmin, para que ele dispute, concorra ao Senado. E aí, como disse Felipe, muita água vai rolar, porque também haverá essa pressão nacional. A oposição, do outro lado, tenta se unir, mas haverá a pressão do PL, né, para que essas lideranças que se saíram bem na eleição de outubro tenham destaque nas campanhas, né, ou com cargo majoritário, ou buscando um deputado federal ao Senado. Então, vai ser muito complicado essa unidade desses opositores para chegar, né, alcançar 2026. A gente vai aguardar a reforma administrativa, né, que Cícero pretende fazer. Eu acho que é a grande expectativa do momento, né, quem será colocado, porque são peças que serão trabalhadas para 2026. Lembrando que Cícero, Angélica, sem lhe interromper, mas Cícero também vai ter um nome de peso aí em relação às articulações para 2026 por causa da reeleição dele. E ele tem sido colocado como opção, né, do Partido Progressista, né, para esse espaço de candidato ao governador, e é prefeito pela 4ª vez da capital, então não é um nome a ser desconsiderado nesse processo, mas terá todo um enfrentamento aí de outras legendas fortes do arco de aliança do governador João Azevedo querendo esse lugar, como republicanos, que a gente tem acompanhado Adriano Galdino se colocando como opção o tempo inteiro aí, né?
Enfim, é um debate que eu acho que a gente nem deveria travar ainda em 2025, deixa para 2026, né, tentar adiar ao máximo e se preocupar agora com o que os prefeitos e vereadores irão fazer nesse primeiro ano de mandato. Terminamos, 5h02. Diga, Felipe. Carla, só fazer o registro que Faça. estou entrando de férias É verdade. pelos próximos 20 dias. Mas foi muito bom estar aqui nesse início de ano, começando com o pé direito nessa cobertura das posses com vocês. E até a volta, se Deus quiser. Boas férias, Felipe. Aproveite para Obrigado. descansar e se reenergizar. Nunca vi Felipe rindo tanto como agora. Bom demais. 5h03. Tivemos Tiago Nunes nos trabalhos técnicos, na edição Denison Vasconcelos e Felipe Nunes. Apresentação, Carla Visani. Um excelente fim de tarde para todo mundo, excelente começo de ano para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. CBN Cotidiano. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz, João Pessoa, e ZYR 604, FM 103,5 MHz, Campina Grande, Paraíba. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o novo valor do salário mínimo começou a vigorar hoje. O piso subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518. A medida impacta tanto os trabalhadores do setor privado quanto aposentados e pensionistas do INSS. O mínimo serve de referência para 54 milhões de pessoas. O reajuste de 7,5% obedece às novas regras fiscais que limitam a variação do mínimo segundo o crescimento da economia e da inflação. A nova fórmula de cálculo resulta numa elevação inferior à que seria obtida com o modelo antigo. Caso as regras ainda valessem, o salário mínimo em 2025 seria de R$ 1.528. Novo cálculo de correção foi pensado para conter o crescimento das despesas e vale até 2030. O Ministério da Fazenda estima uma economia de até 15 bilhões e 300 milhões de reais